Oi, Rogéria, tudo bem, querida? Tudo bem, Álvaro? Como você tá? Tudo Você quer ir jóia. lá pro meu Olha, perfil? Quer ir pro Vem pra Nova York? não, eu só lembro que você tinha dito que você preferia. É, Acho que vamos até uma continuar? forma de expor mais a marca, né? Isso. Se você quiser. Então Você vamos pra. prefere sair e entrar de novo? Prefiro, Então prefiro. tá bom. Então eu te Peraí. aguardo de novo. Tá bom. Valeu. Bom, para quem está chegando aqui, a Rogéria, ela estava no perfil pessoal dela, mas ela tem um perfil aqui também, e a gente vai conversar sobre isso aqui no Bora Almoçar de hoje, que é o Vem para Nova York, vem para NY, né? Ela tem aqui no Instagram, tem uma página também no Facebook, tem um blog, né? Eu estou até com ele aberto aqui no meu computador, atrás de vocês, atrás da tela, atrás desta imagem. Mas, enfim, ela até para divulgar mais o blog para quem não conhece, para quem também tem uma ou paixão, ou curiosidade, ou atração por Nova York, ela vai entrar aqui pelo Vem para Nova York daqui a pouco. Estamos começando aqui a edição número 20 do Bora Almoçar. A Rogéria já está chegando em sua nova versão. Olá, agora sim. Opa. Tudo Agora bem? sim, ao Desculpa aí, vivo e em queria ser definitivo. dois perfis. Não, pois é, pois é. Não, eu só lembrei disso, que você tinha É, falado que você preferia fazer pelo Vem para Nova York. Eu falei, prefiro. ué, ela entrou pelo Rogério aqui. Porque não estava aparecendo online, live para mim quando eu estava lá aqui no Vem pra Nova York. Depois o Rogério entrou. Mas enfim, tamo junto aqui. Então tá certo. Então tá tudo resolvido. E aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo, hein? Muito tempo, Gente muito do tempo. céu, muitos anos. Muito tempo. A gente trabalhou. Você lembra o ano que você entrou na Stalimir? Eu acho que Foi em agora é o momento 99? de entregar a idade, né? Mas você já entregou, você fica fazendo live falando de reinvenção aos 40 e tal, você já entregou. Eu acho que eu entrei na Salimir em 96. Eu acho que foi isso. Não, não. Não, sabe por quê? Eu entrei no final de 98, fiquei até 2000. E eu entrei antes de você. Quando você entrou, que foi uma equipe nova de redatores e tal, não sei o quê, eu já estava lá. Eu lembro que eu já estava lá. Então você deve ter Eu, entrado. eu acho que a gente deve ter entrado mais ou menos na mesma época. Porque eu saí, eu Foi entrei, saí, próximo, né? voltei. Foi 96, Então tá 97, bom. por aí. Então tá bom. Então E tá aí bom. fiquei até. Então talvez eu tenha entrado em 97 também. Eu sou mais Isso. velho que você, então a minha memória tá mais em xeque. Que nada. Somos todos jovens. Não, e você, como eu já falei por escrito, agora falo ao vivo aqui, você tem um DNA favorável, né? Tá tranquilo, tá favorável o seu DNA, né? Você tem a mesma carinha, o mesmo sorriso, a mesma coisa. Tá vendo? Olha, pra quem me conheceu só agora, ó, o Álvaro me conhece ó, há muitos anos. Eu posso testemunhar, olha aí. Ou eu já tinha Ontem cara eu de tava velha assistindo. naquele tempo, né? Quem? Ou eu já tinha Não, cara de você? mais velha Não, naquele você tempo. não. Imagina, imagina. Ó, cara de velha não, mas de responsável, de, assim, focada, obstinada, isso você sempre teve cara, viu? Porque, ó, Sempre fui, né? posso te falar uma coisa que acho que você vai ficar feliz de ouvir? É. O meu filho tem 23 anos, tá? Ele é formado há pouco tempo em cinema. Uhum. Seguiu a área de comunicação do pai e tal. Eu lembro que ele era pequenininho. Você lembra dele? Lembro. Olha só, ele nasceu em 97. Lembro. Ele era Eu acho que pequeno. talvez em Dia das Crianças na agência, né? Eu não lembrava de ter levado ele lá, mas de fato, né? Eu lembro. Bebezinho, né? Pois é, olha aí, ó. Bom, já entregamos de vez a idade agora. Agora é só fazer as contas, né? E já Pessoal com maquininha de cineasta. calcular na mão. E já é cineasta. Que maravilha. E já é cineasta, já é cineasta. Não, sabe por que eu falei dele? Porque, assim, já comentei com ele e com a minha mulher algumas vezes. Assim, quando eu vejo você nas redes sociais, ou mesmo agora, quando eu estava fazendo o João Bora Almoçar, e comecei a pensar, poxa vida, eu gostaria de conversar com a Rogéria, né? O teu nome já estava na minha cabeça, assim, para te fazer um convite. E eu falava, a Rogéria é uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim,
pela garra, obstinação dela desde jovem. Né? Essa coisa de você todo dia pegar o fretadão lá e vir trabalhar em Você São Paulo e lembra? todo dia voltar. Nossa, Eu lembro claramente, nunca vou esquecer disso. Foi é. um puto exemplo para mim, Quantas né? vezes a gente ficava até mais tarde na agência, né? Criando campanha, não sei o quê. Eu pegava o último ônibus para Santos, que era 1 da manhã. Imagina. Chegava em Santos às 2, aí eu acordava às 5 para pegar o ônibus de volta para São Paulo. Realmente. Pois é. Que loucura. Porque eu lembro que você já fazia já tinha essa rotina quando você começou a estudar na SPM. Foi. Mas a escola, né? Você vinha de manhã, à tarde você ia para casa. É verdade. Agora, depois que você começa a trabalhar numa agência e com ritmo de agência, dessa coisa de, às vezes, esticar e tal, né? Nossa. Às vezes, você, de última hora, tinha que dormir na casa de alguém, né? O pessoal amigo da agência, porque não dava mais para pegar o fretadão. É verdade. Então, enfim, olha só, você é legal olhar para trás e ver tudo isso, né, Rogério? Essas aventuras da vida. Verdade. Você sabe que a minha mãe, até hoje, assim, às vezes as pessoas viram para ela e falam assim, ai, como a Rogéria teve sorte na vida. Minha mãe, sorte? Vê se alguém faria, né? Quantas pessoas teriam disposição para fazer o que ela fez por tantos anos? Minha mãe fica brava quando as pessoas falam que eu tenho sorte. Porque é isso, tem aquela né? história. A gente tem que fazer os sacrifícios, né? Quando a gente tem algum objetivo, quando a gente tem alguma coisa, né? No foco, assim, não dá para também... É lógico, a vida não é fácil para ninguém, principalmente no início, né? E não é fácil nunca, né? Nem no início, nem no meio, nem mais para frente. Nem meio, nem fim. Nunca é fácil, nunca é fácil. Mas se a gente ficar, né, parando a cada obstáculo, aí não dá, tem que ir contornando conforme der. Essa obstinação, acho que é bem de... Essa obstinação, acho que é bem de capricorniana também, né? É um traço, né? Eu acho que né? Um traço. Na verdade, é claro que eu fui fazer uma pesquisinha sobre você, eu vi que você nasceu no dia 1 de janeiro, né? Você nasce junto com o Ano Novo. 1º de janeiro. Esse ano você fez muita festa no começo do ano? Eu estava no Brasil, eu fui para o Brasil porque eu já passei fim de ano aqui, mas assim, é muito baixo astral passar o Réveillon aqui em Nova York. Porque tem aquela alegria do Réveillon no Brasil. E esse ano eu fui porque minha sobrinha nasceu dia 27 de dezembro. E aí eu fui e passei o fim do ano com a minha família e foi muito bom. E foi ótimo. Estava aí no Brasil, em São Paulo. Então, olha, se você pulou ondinha esse ano, Rô, você já sabe que este próximo Réveillon agora não pula ondinha, hein? Puta, porque tá provado, pular ondinha dá errado, viu? Olha o 2020. Pois é, tá sendo um ano bem difícil, assim, em todos os aspectos, mas eu não vejo a hora de passar logo esse ano. A gente podia ter pulado o ano, né? Não pular das ondinhas, pular o ano inteiro já. Pois é, pula logo, né? Mas eu acho que deve ter coisa importante pra gente aprender aí, né? Enfim, graças a Deus estamos vivos aqui e espero que a gente tire algo de bom aí para o que vem pela frente. É isso aí. Muito aprendizado, Sara. Olha, o Pedro tá aí. Olha. O Pedro Andrade. O Pedro Andrade. Bem-vindo, Pedro. Eu ia falar dele. Meu amigo, bom, claro que eu vou falar dele. Meu amigo, meu irmão, meu tudo, minha rede de apoio, meu tudo aqui em Nova York. Você já ajudou o Pedro no Pedro pelo Mundo? Como ele te ajuda também? Enfim. Não. Você tem um monte de projetos juntos. Né? Mas eu ajudei no livro, né? No Melhor Guia de Nova York, que ele lançou ano passado. Eu ajudei nesse livro novo dele aí, nas pesquisas, nas coisas, na atualização do livro, que best-seller, né? No Brasil. Incrível, foi um trabalho bem lindo. O Pedro já tinha escrito esse livro em 2012, e aí ele fez uma atualização ano passado. E aí ele me convidou para participar desse projeto com ele, ajudar nas pesquisas, e obviamente, né? Para o Pedro eu sempre digo sim, qualquer coisa não interessa o que for, eu só digo sim. Porque o Pedro que legal. Ele é ótimo. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista que você fez recentemente sobre transição de carreira, né? Um bate-papo legal lá também. Eu vi uns trechos e tal, e eu vi o carinho que você expressa por ele e tal. Ele tem cara de gente boa, né? Então a gente já... Ele é maravilhoso. Eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu sou muito fã do profissional e da pessoa, né? Do Pedro, mais ainda
até, assim, que o Pedro é um cara, assim, se você fala que eu sou obstinada, que eu sou, o Pedro é igualzinho. Eu acho que isso até que aproximou muito a gente. Então, o Pedro é muito batalhador, muito também. As pessoas, ai, que sorte que ele deu. Gente, se as pessoas soubessem o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica a cada coisa, vai ver que não é sorte, não, é merecimento mesmo. Mas o Pedro é um cara incrível, assim, a gente deu muita sorte de se encontrar nessa vida, a gente sempre comenta isso. E é assim, né? Meu irmão escolhido. E me ajuda em tudo, tá sempre do meu lado para tudo. É isso aí. E agora tá com um projeto novo aí, que tava filmando na Amazônia, pro ano que vem. Putz, quero saber desse projeto, hein? Ele Aliás, você quer falar agora já? Eu tenho um roteirinho aqui, mas a gente já está conversando solto, né? Vamos lá. É o projeto do Pedro, é um programa aqui nos Estados Unidos pelo canal Vice, e que vai ser na Amazônia. Então vai ser um programa bem interessante. Não dá para falar muito ainda de pautas e nada, mas vai ser muito, muito bacana. E ele estava lá na Amazônia agora filmando. Vai ficar filmando que legal. Um tempo aí. Sou apaixonado. Hoje eu sou, como a gente não se vê há muito tempo, talvez você não saiba, eu estou muito dedicado, muito envolvido assim, com a causa da sustentabilidade, né? Comunicação de causas, né? É uma das coisas que eu mais foco a minha atuação hoje em dia, para a qual eu mais foco a minha atuação. E a minha causa é a causa ambiental, principalmente, né? E a Amazônia é, acho que o principal ícone, né, da causa ambiental, né? Então você vai assim, sou muito ligado a isso, leio muito sobre isso, pesquiso muito, me interesso muito. Então, quando você falou que ele está fazendo uma série sobre a Amazônia, eu já fiquei, opa! Você vai amar, então. Começo do ano que vem. Vou amar. Que legal. Tá joia. Bom, então vamos lá. Ó, eu conheci a Rogéria, né? A gente estava nessa dúvida aqui. Para quem já está, muito bem-vindos todos. É muito legal quem está chegando aqui, a sala já está cheinha, já dá para a gente dividir aqui com bastante gente. A Rogéria, ela é redatora publicitária de formação, estudou na SPM, né? Ela, como jovem redatora, ingressou na Stalimir Propaganda, uma agência, um criativo aí que teve muito nome no mercado, né? Um cara escreve muito bem, um cara que eu admiro muito. Também. Muito forte também em marketing político, né? Tem atuado até hoje nisso, em campanhas e tal, faz muitas campanhas pelo Nordeste. Sigo ele nas redes sociais, a gente está sempre se encontrando por aí também pelas redes. E a Stalimir tinha uma agência bonita, né? Um andar, um meio andar ali no Wilson Mendes Caldeira, na Vila Olímpia e tal. E a gente se conheceu lá. A Rogéria, como eu já estava contando, era essa garota, jovem profissional na época, mas assim, sabia muito bem o que queria, né? Eu já vi ela contando essas histórias, contava na época também, que ela sempre pensou em ser publicitária desde criança, né? E gostava muito de escrever e de ler e tal, então, naturalmente, né, se encaminhou para esse ofício de redatora. Isso mesmo. Né? E isso foi no final dos anos 90. A gente não lembrava exatamente o ano aqui, mas vocês perdoam a gente, né? Então, lá pelo final dos anos 90, tá, E aí, depois que a gente se conheceu lá no Stalimir, a Rogéria continuou a sua carreira como redatora publicitária, passou por agências legais aqui de São Paulo, pela Agnello Pacheco, né? Foi uma agência que teve bastante nome, né? Ficou uns bons anos lá, né? 5 anos. 5 anos na Agnello. Aí depois você trabalhou na house da editora FTD. Isso. Fiquei também uns 5 anos lá também. Eu sempre fui de relacionamentos longos. Pois é, teve uma agência também 4 anos na Stalimir, 5 na Agnello, 5... Não. Eu nunca fui de pular muito de emprego, não. Eu sempre fiquei bastante... mas foi. Não, a Stalimir foi meu primeiro emprego, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade. Foi meu primeiro emprego. Eu não quis arriscar dizer aqui, porque eu não lembrava disso, mas eu achava que era isso mesmo. Você era uma redatora júnior, estava começando, né? Estava feliz da vida com a oportunidade, né? Primeira agência e tal. E foi curioso que as pessoas passam muito tempo como estagiários, né? Em criação. E eu lembro quando eu entrei na Stalimir, eu fui estagiária 3 meses só. E depois de uns 3 meses, a Stalimir me contratou já. Eu fiquei toda feliz, porque normalmente a gente fica muito tempo como estagiário, né? E aí eu fui contratada, acho que em 3 meses. Foi ótimo. Enfim, você foi construindo sua carreira com muito profissionalismo, com muita qualidade, né? Você vinha com uma boa carreira aqui, né? E
Mas acontece que lá em novembro de 2013, você se mudou para Big Apple, que é onde você Foi, mora até hoje. foi, Né? As coisas começaram a mudar profundamente na sua vida, né? foi. Você já tinha mudado de Santos para São Paulo, mas pô, ainda estava do lado de casa. É, Aí você mudou de país foi. Na e depois, com um verdade, certo tempo, você veio a mudar de carreira. Mas inicialmente você foi trabalhar na Pelicano, né? foi. Conta aí Isso. Na dessa sua verdade, mudança. isso. Na verdade, o meu namoro com Nova York começou em 2012, né? Eu conhecia o Ciro Pelicano, que é outro mestre também, né, da propaganda e que é um cara. Eu tive muita sorte de trabalhar com excelentes profissionais e excelentes referências Sorte não. para mim. Sorte não. É, né? Mas, assim, por serem redatores também, né? Como o Stalimiro, o Agnello, o Ciro. Então, eu tive muita sorte, assim, de estar com essas pessoas que foram realmente modelos, referências para mim. Então, eu conhecia o Ciro Pericano já há um tempo e ele precisava de alguém para ajudar aqui ele é dono da agência que era terceirizada, era o marketing, né, da Globo Internacional, que é a PMC, né, que é a Pelicano Marketing. E aí ele me chamou para fazer um teste, né, para ajudar um pouco. Então, em 2012, eu vim para cá e passei 2 meses dando uma força aqui, ajudando e tal. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando de lá para eles. E aí, em 2013, veio o convite para ficar. E daí eu vim para cá para trabalhar na Pelicano, como redatora publicitária ainda, né? E para atender a Globo. Então, assim, era como se fosse um departamento dentro da Globo Internacional, né? Então, eu já vim direto para trabalhar na Globo, né? Porque era o nosso cliente. Aí, isso foi em 2013, né? Eu me mudei definitivamente, em novembro. Até tá fazendo, mês que vem faz 7 anos já. E fiquei, acho que 2 anos e meio no marketing. E aí, depois de um tempo, assim, eu comecei a me interessar por produção de TV, né? Porque a gente vivendo ali no dia a dia da TV, aí eu comecei, né, a fazer amizade com as pessoas e ver como funcionavam as coisas e comecei a me interessar por esse outro universo. Porque depois de, tipo, 20 anos em propaganda, né, e é sempre mais ou menos a mesma coisa, aí eu comecei a me interessar, de fazer uns cursos aqui em Nova York, fui, né, me Conta pra informando. gente, Hã? só para ter uma ideia, assim, por exemplo, como é que é a estrutura, em termos de tamanho, número de pessoas e tal, da Globo em Nova York? Você fala que a PMC ficava dentro, né? Então, essa Isso. estrutura toda era. O que significava? Em andares, número de pessoas, Não, assim, tinha uma proximidade. é um escritório grande, num prédio bem grande e tradicional aqui em Nova York. É um escritório bem grande. Não é um andar, assim, mas é. E é lógico que, né, é menor porque é uma sucursal, né? Uma filial aqui. Então, mas tem muita gente, tem muitos correspondentes. Aquilo que, quando as pessoas veem na TV, aquela parte do fundo é a redação, né? Que é onde ficam os jornalistas, onde fica, e ainda tem uma outra parte que não dá para ver. Mais partes assim para Uhum. trás que são maiores que não dá para ver. E então, assim, aí comecei a me interessar por essa parte de produção, comecei a fazer uns testes com umas coisas com um amigo meu. E aí, depois de um tempo, Como eu é que vi. surgiu esse interesse, Rô? Então, por conviver com Como essas é que surgiu, pessoas, assim? por Era de conviver. acompanhar mesmo? Eu tinha um amigo que morava aqui, que trabalhava lá na Globo, que ele era produtor. E ele fazia muita coisa, assim. Eu comecei a acompanhar, a gente começou a fazer umas coisinhas juntos, eu comecei a acompanhar a filmagem, eu comecei a me interessar por essas coisas, né? Quando você começa a ver os bastidores. E aí eu comecei a querer saber mais, né? Fui fazer curso aqui em Nova York, numa TV aqui. Aprendi produção, aprendi. Só que nesse meio tempo, enquanto eu estava no curso, eu já conhecia a Angélica Vieira, que é a produtora executiva do Manhattan Connection, que é um amor e que eu costumo dizer que ela é minha fada madrinha. E eu fui conversar com a Angélica e falei: Ah, Angélica, queria fazer um estágio em Manhattan, porque eles gravavam às sextas-feiras e às sextas a gente não trabalhava por causa de horário, assim. Então, às sextas eu estava de folga. E eu perguntei para ela se eu podia fazer um estágio e podia aprender um pouco mais, né, com o pessoal do Manhattan. E ela, na hora, deixou, falou: Não, lógico, pode ficar aqui com a gente. E comecei a acompanhar as filmagens do Manhattan, participar das reuniões de pauta com eles, né? E para mim Você já ali já era uma senhora estagiária, é isso? era, eu tinha 39 e pouco, quase 40 já. Olha que legal. Faltavam meses para eu completar 40. E aí eu fui fazer esse estágio lá com eles. Então, para mim, era assim, uma loucura. Eu sentava na reunião de pauta, olhava para o lado, Lucas Mendes.
Caio Blinder, Pedro Andrade. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Imagina, o Lucas Mendes também, que é outro ícone, né, na minha vida, que assim, né, e eu lembro, assim, quando eu era criança, eu via o Lucas, sabe, como correspondente, com a neve caindo no fundo, e era um outro universo pra gente, né? E aí, assim, e de repente eu tava ali sentada junto com ele, e ele fazendo piada, o Lucas muito bem-humorado, cheio de piadas e de histórias. Então, para mim, já era um universo, assim, que tava se abrindo e eu já tava apaixonada, né? Daí eu falei, e muita gente, eu gosto de contar essa história, porque nesse início, muita gente falava para mim assim, você com essa idade, fazer estágio, falava assim, você está trabalhando de graça. Eu falava, não, eu estou aprendendo de graça, é diferente, porque olha que privilégio eu poder aprender com pessoas e profissionais como esses, né? Lucas Mendes, tal, Angélica. E daí, só que o que aconteceu é que depois de uns 2 ou 3 meses que eu estava lá, como estagiária, a produtora deles saiu do programa porque a família ia embora de Nova York. E ela estava deixando o programa. E imediatamente eles me convidaram para assumir a vaga de produtora do programa. E eu fiquei desesperada. Eu falava para eles, de jeito nenhum, eu não quero. Eu falava, não quero. Vocês sabem que eu nunca trabalhei nessa área, tal. E daí... Mas eu tô vendo aqui a história já começando a se repetir, né? Você foi efetivada de estagiária para redatora na Estalimir em 3 meses. 3 meses. Na Globo News também. Mais ou menos isso. E aí eles me chamaram para assumir a vaga, e eu falava para eles, gente, vocês são loucos, não tem experiência. Eles falavam, não, você já está indo bem, porque eu já estava, né, ali acompanhando. Não, você já está indo bem, eles te amam, vamos, aceita. Daí eu aceitei, e foi muito legal, né, porque eles também são... A gente é uma família, assim, Manhattan é realmente uma família. E a gente se ajuda, a gente se apoia. Então, eu me senti muito segura naquele ambiente, inclusive para cometer erros, né? E dizer que não sei, eu acho que a grande vantagem de você começar mais maduro, né? Depois, por exemplo, no caso, recomeçar, é que a gente tem mais maturidade e a gente tem mais humildade, eu acredito. Sabe? Humildade para admitir que não sabe alguma coisa, humildade para saber assim, eu tô aprendendo e é um processo e eu não vou saber tudo de um dia para o outro. Então, eu acho que a gente consegue encarar esse aprendizado de uma forma mais produtiva, porque a gente, quando é jovem, eu acho que a gente é um pouco mais petulante, né? Que a gente é um pouco mais cheio de si e acha que sabe tudo e que já é capaz. Eu acho que a gente mais velho, com uma certa experiência... a arrogância natural da juventude. E eu acho que a gente, depois de certa vivência profissional, a gente já sabe, assim, ainda não sou boa nisso, estou aprendendo. E admitir para as pessoas também, né? Falar assim, não tenho muita experiência nisso, mas estou aprendendo. E as pessoas também serem solidárias, né? E apoiarem a gente nesse processo. Então, eu acho que eu comecei de uma maneira muito... realmente um privilégio, né? Muito privilegiada por estar com pessoas assim, que me receberam tão bem e que aceitaram a minha condição de uma inexperiente experiente, né? Que eu era experiente em outras coisas, mas não nisso. E foi maravilhoso. Então, eu me senti muito à vontade para ir crescendo no meu ritmo e conseguir fazer as coisas, né, acontecerem. E foi ótimo, assim, porque realmente foi mais rápido até do que eu imaginava. Tem uma coisa que sempre se fala, né? Os experts em RH e etc. Os coaches, quer dizer, que assim, a experiência que a gente teve em outras áreas sempre ajuda nos novos projetos, né? Nos novos desafios que a gente vem enfrentar, né? Você comentou aí que você era uma inexperiente e experiente. Essa sua experiência, onde você sente assim que ela ajudou nessa sua nova carreira? Onde você ainda era inexperiente. Eu acho que a minha experiência em redação me ajudou muito, principalmente por eu estar numa área relacionada, né? Assim, eu acho que se eu fosse fazer uma coisa completamente diferente, sei lá, não sei se o meu aprendizado anterior seria tão útil, mas de toda forma, eu acho que a gente ter uma vivência profissional, de trabalho em equipe, de processos, eu acho que sempre ajuda, assim, né? Sempre te deixa mais vivido, né, para essas coisas. Eu acho que, como redatora, a minha experiência como redatora me ajudou
Porque, por exemplo, eu ajudo num conteúdo, que eles precisam de conteúdo. Eu consigo escrever alguma coisa, eu ajudo na criação das tarjas. Então, tem uma coisa assim que é até de raciocínio mesmo, né? De processos que ajudam. Então, e isso também, né? Da gente entender que nada se aprende de um dia para o outro, que é tudo questão de tempo, que é tudo processo, né? Então, eu acho que isso faz parte também e ajuda muito a gente. Legal, legal. Me fala uma coisa, você chegou, assim, nesse tempo todo de Manhattan Connection e tal, você já chegou a ter contato pessoal também com aqueles que não ficam lotados em Nova York? Como Diogo Mainardi, Ricardo Amorim, eles aparecem por aí? Sim, eles vêm, de vez em quando eles aparecem por aqui. Eu acho que esse ano o Ricardo veio, até no início do ano, o Ricardo veio. O Diogo sempre vem também, quando as crianças, né, os filhos dele têm férias, eles vêm para cá. Ele consegue sair de Veneza? A gente tem contato, sim. Ele consegue sair de Veneza? Consegue sim. Ele é apaixonado por aquilo lá, né? Mas ele gosta muito de Nova York também. E eles são pessoas, são todos, assim, pessoas incríveis, muito acessíveis. O Ricardo, um amor, o Diogo também. O Diogo, eu comento sempre que... Opa, deixa minha câmera vir aqui. O Diogo é um gentleman, assim. Então, apesar dessa postura dele ter, assim, né, bem ácida, né, no programa, ele é um cara muito, muito doce. Então, eu tenho muita sorte. Olha que legal isso, muito... né? Eles são muito... Quem conhece as pessoas, né, não tem outro tipo de relacionamento, né? Nossa, um outro contato. Porque o Diogo, eu acho ele um jornalista brilhante. Assim, os textos dele são brilhantes, né? Desde os tempos da Veja, eu adorava tal. E essa acidez é uma coisa que, assim, que lembra muito, tá muito no DNA, né? Lembra muito o pai dele também. Né? Que acabou de falecer, inclusive, né? Pois faleceu recentemente. Mas Não, mas e o Diogo, ele é muito... Acidez e brilhantismo, que o Enio tinha também, né? O Diogo é brilhante. E eu acho o Diogo, ele é muito fiel, né, às crenças dele, ele não muda de opinião, ele... Não mudar de opinião de uma forma... Ele é muito realmente honesto com o que ele pensa, com as opiniões dele. Eu acho isso incrível. Eu acho o Diogo é genial. Eu adoro todos eles. Eu sou muito suspeita para falar do Paul do Manhattan, viu? Porque eu sou muito apaixonada por eles. Todos. Não, mas é essa paixão que a gente quer explorar mesmo, que a gente quer conhecer, porque isso deve ser uma delícia. Você sabe que eu tive a oportunidade também, Rô, de morar um tempo, quando era jovem, antes da Stalin Me. Eu morei fora, né? Morei em Londres. E você percebe que quando você mora fora, na sua relação com os outros expatriados, né, com os outros brasileiros, tem um clima de comunidade mesmo, porque é aquela coisa, né? Tem solidão, tem distância da família, tem os desafios de se adaptar profissionalmente e tal. Então tem essa coisa, o grupo é muito unido. Você falou dessa coisa, né? Você chegou em Nova York de um jeito muito favorável, muito legal, né? Porque você chegou numa agência dentro da Globo e aí o teu grupo, né, unido, né? Dos brasileiros que se ajudavam ali a se adaptar àquela vida do estrangeiro e tal, foi dentro do Globo News, né? Foi com gente assim brilhante, com cabeças ótimas, quer dizer, com um nível de discussão que eu devo imaginar, assim. Nossa, né? Os happy hours devem ser deliciosos. No caso, no Manhattan, a gente faz café da manhã, né? A gente tem um ritual que a gente se encontra toda quinta e sexta, né? Que na quinta a gente faz a reunião de pauta, e na sexta a gente tem outra reunião de pauta e depois a gente grava. E aí, na quinta, nos 2 dias, né, a gente faz um café da manhã e a gente fica lá na cozinha e o Lucas contando as histórias, o Caio também é outro, assim, que eu amo de paixão. O Caio é muito amigo, uma pessoa muito querida também. E aí, o Lucas sempre leva pão de queijo pra gente, a gente fica comendo pão de queijo e batendo papo, falando das notícias e da vida e tudo. Então, a gente tem essa ligação bem forte mesmo. Eles são uns queridos. Rô, sobre a sorte que a gente falava agora há pouco, né? Eu acho que tem 2 coisas que eu consigo perceber conversando com você, e você está colocando isso de forma muito clara aqui agora, que eu acho que também contribui bastante para essa sua sorte, que é a sua generosidade e a sua gratidão,
né? Isso chama, né? Isso chama energia boa, né? Ah, amém. Eu falo toda hora, né? Eu tenho muita sorte. E eu acho que é isso um pouco mesmo de atrair, né? As pessoas que estão ao Mas seu você redor. reconhece quem te ajuda, etc e tal, Sim, você faz sim. questão de falar bem, né? Isso Ah, tudo é muito positivo, é muito sim. legal. Ah, Só te não. cerca de energia Não. positiva te empurrando, né? As pessoas têm caderninho negro, né? Eu tenho o meu caderninho dourado, onde eu Luminoso. tem todas essas pessoas aí que realmente me apoiaram. E aí depois também, né? Depois que eu já estava há alguns anos no Manhattan, e aí eu fui para um outro programa também, né? Talvez você esteja aí na sua lista de perguntas, não vou te atravessar. Eu já ia te falar disso, de outra pessoa que você também tem muita gratidão e muita amizade, É, né? Que é o programa que você vai falar agora, da Mila, né? que é a Mila Vanes, isso mesmo. Eu já estava lá, eu já conhecia a Mila há alguns anos também, né? Desde que eu fui para a Globo, eu já conhecia a Mila e sempre admirei muito o trabalho dela, que a Mila é uma pessoa muito forte também, muito determinada, muito guerreira, assim. A Mila é incrível. E aí sempre admirei muito a Mila. E ela sempre brincava comigo e falava assim: Olha, no dia que eu for contratar uma produtora, eu vou contratar você. Eu falava: Tá bom, Mila, tá bom. Aí um dia ela precisou de uma produtora, ela falou: Ó, já chegou, você topa trabalhar comigo. E fui, assim, muito feliz, muito grata mesmo também, porque a Mila, aqui, o programa dela é um programa muito importante para a comunidade brasileira aqui, né? Ele não é transmitido para o Brasil, ele é transmitido para todos os países das Américas, menos para o Brasil, porque ele trata de assuntos relacionados à comunidade brasileira que vive no exterior. Né? Então, a gente fala sobre visto, a gente fala sobre todos esses processos e as notícias de interesse da comunidade brasileira. Então, é um trabalho muito importante, muito relevante para quem mora fora. Sim, quando você fala que ele cobre a vida dos brasileiros que vivem no exterior, é especificamente nos Estados Unidos ou em qualquer lugar Não, do exterior, fora do Brasil? Esse ano, a partir desse ano, a gente ficou mais voltado para os Estados Unidos, mas a gente sempre teve correspondência assim, no México, no Canadá, no Chile. Então, a gente tinha colaboradores em todos esses países. Esse ano, o programa mudou um pouquinho e ficou mais voltado para os Estados Unidos, mas ainda assim, a gente tem ainda colaboradores em outros países das Américas, como no México, que até que é uma colaboradora que está sempre no programa, que mora no México. Então, a gente tem esse trabalho, né? Que é virado. Olha, o João Paulo está dizendo que gratidão é mais um clichê hipócrita brasileiro. Eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existem, João Paulo. Desculpa, mas eu acho que João Paulo. É bem nobre. Ó, é bem nobre. Com todo respeito, viu? Porque todo mundo pode ter sua opinião. Eu e a Rogéria discordamos veementemente, viu, João Paulo? Mas vamos seguir em frente aqui, com toda a gratidão. Com toda a gratidão sempre. Então, e aí a gente começou a fazer... Nesse programa... Com ela nesse programa. Nesse programa, ele te deu a oportunidade, Rogéria, de viajar muitas vezes? Não. Ou o teu trabalho acaba sendo mais na base mesmo em Nova York? Não, é mais aqui em Nova York. Tudo, a gente grava aqui, né? Porque o estúdio da Globo é aqui em Nova York. Então eu acabo não viajando muito, não. Eu faço a produção toda aqui. A gente grava no estúdio aqui em Nova York e os colaboradores aqui estão fora, mas eu não viajo, não. Eu fico aqui mesmo. E aí, nesse programa, que foi bacana também, é que a Mila também é uma pessoa, assim, que incentiva muito né, as pessoas que trabalham com ela, as pessoas que estão ao redor. Porque a Mila é uma pessoa também que faz muita coisa. Ela é jornalista, ela é escritora, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e ela é uma pessoa que motiva muito a equipe dela. E ela vivia me falando, olha... Eu queria ver você na câmera, queria que você fizesse algumas coisas. Eu sempre fui muito tímida para isso, né? Para aparecer. Então eu ficava sempre resistente. Falava assim, qualquer dia eu faço, qualquer dia eu faço. E aí chegou um dia que eu precisei realmente fazer uma entrevista que ela não poderia fazer. E comecei. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer umas entrevistas para o programa, comecei a fazer VTs, passei para o outro lado da câmera e comecei a fazer essas coisas para o programa. E foi super legal, porque eu morria de vergonha. E às vezes as pessoas, você está tão natural. E por dentro eu estava assim, morrendo de nervoso. Mas aí também foi outro tipo de experiência que eu jamais imaginei que eu teria. Nunca pensei em fazer isso. E assim, eu acho que depois que você... muda, né? Por exemplo, eu mudei de redação para produção.
Depois que você faz uma mudança, você começa a perder o medo de fazer outras, né? Você começa ter mais coragem de outros tipos de desafios. Então, assim, eu nunca tinha trabalhado como Exatamente. produtora de TV. Comecei a trabalhar, aí deu tudo certo. Aí, nunca tinha aparecido na TV, né? Trabalhado como entrevistadora ou como repórter. Comecei a fazer. Aí falei, poxa, se não der certo, não deu. O máximo que pode acontecer é falar, que pena, não deu. Mas aí comecei a fazer e começou a ir bem também. Então, assim, as experiências que foram surgindo depois que eu fiz essa minha transição profissional foram surpreendentes. Inclusive para mim, as pessoas às vezes me perguntam assim, e como você planejou a sua mudança de carreira? Eu não planejei nada, as coisas aconteceram. Eu simplesmente fui aceitando as oportunidades que surgiram, né? Não foi nada assim, traçado, planejado, estrategicamente, não foi. As coisas foram surgindo e eu fui fazendo. O céu é o limite para você, né, Rô? Sei lá. Mal começou no Globo News, você já deu de cara com FHC. Conta pra gente aí como é que foi essa história. Não, é verdade, porque depois que eu assumi a vaga de produtora, o meu primeiro programa como produtora oficial do Manhattan Connection foi um programa com o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu estava apavorada. Eu estava muito nervosa, mas deu tudo certo. E né, nesse programa ele gravou de São Paulo. Mas depois ele teve no estúdio um dia, ele foi lá no escritório e a gente teve a chance de conhecê-lo pessoalmente. E para mim foi uma honra imensa, né? Foi uma honra imensa. O que você sentiu assim, desse contato? O que você pode dizer desse contato que você absorveu da pessoa do Fernando Henrique Cardoso? Assim? Na verdade, a impressão que ele te causou. Na verdade, no nosso encontro, quando eu encontrei pessoalmente, assim, foi bem rápido, então a gente conversou um pouco. Mas o que eu acompanho de todos esses anos que eu estou no Manhattan, porque todo ano o último programa é com ele, né? Uma entrevista com ele. O que eu acompanho é que ele é um senhor, né, de 80, quase 90 anos, mas ainda com uma cabeça muito lúcida, um raciocínio muito rápido. E eu admiro, assim, né, a gente não se posiciona muito, né? Eu não gosto muito de me posicionar politicamente no meu blog, porque eu acho que a gente tem que respeitar opiniões né, diferentes quanto à política, religião, essas coisas todas. Então, eu acabo não me posicionando muito. Mas ele é um político que eu admiro muito, um intelectual também muito admirável, muito inteligente, e eu acho que ele é muito lúcido também para a idade dele, né? E eu acho uma pena uma pessoa lúcida como ele deixar, né, de trabalhar nessa área, mas eu gosto dele. E daí eu até vi uma entrevista dele, ele falando que na verdade, assim, o trabalho dele é mais de dar um suporte, hoje em dia, dentro do PSDB, do partido dele, né? Uhum. Um suporte, um estofo, tal, para outras lideranças mais jovens, mas que estão chegando, até porque o partido precisa dessa renovação. Isso. Ele enxerga, entende que ele ficar se metendo muito no dia a dia do partido só ia atrapalhar, só ia sufocar essa renovação necessária do partido. Então, assim, que a fase dele já foi, agora a função dele é outra, ele está ali para o que puder, ajudar o país no que puder, né? Mas dentro dessas limitações, até que a idade traz para ele, né? Ele não está mais afim, né? Segurar esse rojão no meio desse... Não, eu acho que realmente, para ele, né, ele já está com uma certa idade, eu acho que a rotina, né, como liderança política é muito puxada para um senhor da idade dele, mas ele ainda é muito informado, ele ainda é muito ativo, né? Claro. Sempre né? uma voz a ser ouvida, né? Importante. Isso. Eu respeito demais o Fernando Henrique, assim, como político e como filósofo e como tudo, né? Como sociólogo. Não, independente da gente colocar, você disse que para você fica mais chato colocar a posição política, né? Para mim, nem tanto, né? Eu fico um pouco mais à vontade, do lado de cá. Então, eu digo que, assim, que na verdade, eu tenho uma postura que é de respeitar sempre o contraditório, né? E também na política, né? Acho que assim, isso é democracia, saber conviver com as diferenças e aceitar as diferenças, né? Você pode discordar, né? Mas aceita. Conversa num nível construtivo, né? Com aquele que é diferente de você, né? Então, assim, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, assim, e que eu sigo muito, que é: posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las.
Então é Essa isso. frase é do Voltaire, né? É atribuída ao Voltaire. Né? Isso. Eu concordo muito com isso e até por isso eu não fico levantando esse tipo de discussão no meu Instagram sobre política, sobre coisas que realmente não tenham a ver com o que eu me propus a fazer, que é Nova York, né? Por quê? Porque, assim, eu respeito. Se a pessoa ficar defendendo posições contrárias à minha, tudo bem, eu aceito, eu não vou ficar batendo de frente. Mas eu não quero ficar levantando esse tipo de discussão que ninguém vai mudar de ideia, eu não vou mudar de ideia, a pessoa não vai mudar de ideia. E às vezes nem todo mundo aceita quando você... Porque nem todo mundo pensa dessa forma, né? Em respeitar a opinião do outro. Então, eu sei que muita gente pode não respeitar a minha. Então, eu tento não criar esse tipo de atrito, porque não é o foco do meu trabalho, né? Não vem para Nova York, por exemplo, né? Que é onde eu me exponho mais publicamente. Mas é óbvio que eu tenho minhas posições políticas e tudo, mas eu evito falar sobre isso no meu Instagram, né? Porque... Claro. Ô, Rogério, você estava comentando agora há pouco assim da sua timidez, né? Eu lembro desse traço seu de personalidade também. Já citei outros, né? Mas você sempre, naquele momento pelo menos, né, que a gente se conheceu, que a gente convivia diariamente e tal, você tinha esse jeito mais recatado, mais tímido, né? Ainda sou. Então, são coisas que são, né, fazem parte da personalidade. Não, podem até mudar um pouco, mas na essência elas continuam, né? E aí você estava comentando de quando você começou a ter uma experiência de expor mais a sua imagem pessoal, ou seja, de ir para frente das câmeras, começar a fazer entrevistas, né? Eu venho acompanhando aqui à distância, né? Mas assim, o teu trabalho aí, né? Quando você começou a trabalhar na Globo News, e os seus posts, que legal, olha, a Rogéria foi para lá, que virada na vida, né? Isso já desses anos todos, tal. Mas quando eu comecei a te ver fazendo entrevista, aí me veio essa coisa, olha, a Rogéria, ela tá mais uma vez vencendo a si própria, as suas próprias limitações que a mente impõe, né? Verdade. Que a gente se impõe, né? Verdade. Fazer uma entrevista, e você estava muito tranquila, passou uma imagem muito boa de uma entrevista que eu não lembro com quem era, mas eu lembro de você fazendo. Elegante e tal, no estúdio da Globo News, e falando, né, com uma segurança tal, de uma forma serena, né? Me pareceu muito legal. Eu falei, parece até que hiper experiente, né, na matéria. Me conta um pouco dessa sua experiência com entrevistas, assim. Entrevistas legais que você fez. Eu sei que você falou com o Alceu Valença. Conta aí pra gente alguma coisa, curiosidade disso, desse seu lado. Eu acho que foi mais que esse momento foi mais ainda um desafio pessoal do que profissional, sabe? Porque como eu sempre fui muito tímida nessa termo de exposição, para aceitar, assim, para eu pensar, não, eu vou ter que fazer isso, realmente foi um processo de convencimento aqui pessoal. Mas eu acho que tudo isso começou um pouco antes, né? Aqui no meu blog, no Vem Pra Nova York, que eu comecei a fazer alguns stories e eu fazia assim, só mostrando a cidade e falando em cima, né? Sem aparecer. Aí o Pedro começou a falar assim, Rogério, você tem que aparecer nos seus stories, porque você fica falando, as pessoas têm que saber quem é você. E eu nunca aparecia, tanto no meu Instagram não tinha nem meu nome, só tinha assim, dicas de Nova York, que as pessoas não sabiam nem se era homem, se era mulher, não sabia quem fazia. E aí o Pedro falou, e o Pedro começou a me mostrar muito nos stories deles, e as pessoas começaram a me conhecer pelos stories do Pedro. Eu comecei a pensar, poxa, os meus próprios seguidores não me conhecem, e os seguidores do Pedro, que alguns são meus também, me conhecem. Aí eu falei, vou começar a aparecer. E no começo eu realmente era muito, muito tímida fazendo os stories. E o Pedro me mandava mensagem, ele via e me mandava mensagem. Tá ótimo, assim mesmo. Ele me incentivava muito, como me incentiva até hoje. Ele falava, não, você tá ótima. Logo, logo você fica mais natural, você vai começar a fazer melhor. E aí comecei a fazer. Eu fazendo esses stories e a Mila me segue também no Vem Pra Nova York. E a Mila começou a ver os meus stories. E aí um dia ela virou pra mim e falou, Rogéria, você tá tão bem na câmera, você tá tão bem nos seus stories, não sei o quê. Tenta fazer alguma coisa pro programa também, que foi daí que surgiu a ideia dela de eu começar a fazer algumas coisas pra TV também. Foi vendo os meus stories do Vem Pra Nova York, que no início realmente eu fazia 10 pra ter coragem de publicar um. E aí agora eu faço mais, né? Agora eu já tô macaca velha aí, tô fazendo. Não tenho mais tanta vergonha de fazer. Mas realmente foi um processo de, né? E você falou de alguma curiosidade de entrevistas? Entrevistas que marcam, assim, histórias interessantes que você lembra. Você gosta de Alceu Valença também, né? Eu lembro. Como? Você gosta de Alceu Valença também, né?
Bastante, bastante. Eu sou lembro. nordestino, né? Eu sou de Natal e eu gosto muito Eu da... gostava de forró. Então, uma curiosidade do programa, da entrevista do Alceu Valença, ele chegou. Aí, antes da gente começar a entrevista, né, a gente conversando um pouco, eu sou muito fã, e foi uma entrevista que eu fiquei bem nervosa de fazer, porque eu sou muito fã dele. E aí, a gente começou a conversar, e eu percebi que ele estava falando de um jeito diferente. Eu falava assim, gente, eu nunca reparei que o Alceu Valença falava desse jeito, ele tá estranho, tá falando, sei lá. E aí, depois de um tempo ele falando daquele jeito, ele começou a rir da minha cara, porque ele estava falando com sotaque americano. Então ele estava... Eu adoro vir para Nova York, porque aqui em Nova York, não sei o que. E ele tava me zoando, ele passou o tempo falando comigo, me zoando, falando com sotaque americano. E aí, aí depois ele começou a rir, começou a falar normal. Ele falou assim: é que eu venho aqui, eu me sinto, eu fico com esse sotaque quando eu venho para cá. E eu assim, eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, gente, eu não lembrava que ele falava assim. Falava, que estranho, pessoalmente ele tá falando tão diferente. Tá? É bem diferente como ele falava, viu? Ele falava com sotaque um pouquinho diferente. Me zoou muito. Aí depois começou a falar normal, a gente fez uma entrevista. E um momento muito emocionante dessa entrevista, que depois que acabou, no finzinho da entrevista ele tocou umas músicas, né? Tava com violão, tocou e tal. Mas ele não tocou Morena Tropicana, que é uma música que eu amo e que muita gente já cantou pra mim durante a minha vida. Quando ele terminou a entrevista... Eu pensei nisso. Aí, quando ele terminou a entrevista, eu falei pra ele, poxa, Alceu, você não cantou a minha preferida, que é Morena Tropicana. Ele falou, então eu vou cantar pra você. E aí ele cantou, já não estava mais gravando pro programa, e ele cantou Morena Tropicana com violão só pra mim. Então foi um show exclusivo. Então foi um momento muito Que sorte, hein, Rô? Foi. Que sorte, hein? Muita gente já cantou Morena Tropicana pra você, mas o próprio Alceu, hein? Né? Olha só. E o cinegrafista não é pra qualquer um, hein? Eu tenho esse vídeo e foi muito emocionante, assim, né? Porque é um cara que eu admiro muito, que eu sou muito fã. Você entrevistou a Elba também? Entrevistei a Elba, foi na mesma época até, eu acho. Foi no verão. Foi no verão do ano passado. Que a Elba veio pra cá, fez show no Lincoln Center, que foi incrível também. Ela fez, aí a gente fez a entrevista primeiro, e acho que naquela mesma noite ela fez o show no Lincoln Center, e aí depois ela fez o show no Joe's Pub, que é um outro lugar que é bem menor aqui em Nova York. E eu sentei embaixo do palco. E aí, durante o show, ela me viu sentada ali, a gente já tinha feito essa entrevista. Aí ela me viu ali sentada, aí começou a me jogar beijo, me dar tchau. E aí, toda vez que ela cantava alguma música que tinha Morena, ela vinha e apontava pra mim. Ela vinha e eu voltava. Aí eu virei a Morena da Elba também. Eu fui a Morena Tropicana do Alceu e virei a Morena da Elba também. Então foi bem divertido. Olha que legal. Mas eu entrevistei a Luísa Brunet também, que foi uma entrevista muito bacana. Eu entrevistei umas pessoas bastante interessantes, assim, que a gente sempre aprende também com elas. Entrevistei, daí não foi para o programa da Mila, mas para outro programa, entrevistei o Jamie Foxx. Você foi a morena do Jamie Foxx também? Eu ia te perguntar isso. Você foi a morena do Jamie Foxx também? Entrevistei o Jamie Foxx, entrevistei... Essa parte não pode falar ao vivo, gente. Não pode falar ao vivo. Entrevistei aquele ator que eu sempre esqueço o nome dele, que fez o Elton John, que também foi bem legal. Nossa, me foge agora, não, muito bom. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu entrevistei o do cara de 50 Tons de Cinza, o ator de 50 Tons de Cinza, então eu acabei entrevistando umas pessoas interessantes por aí. E Metallica também, né? Metallica. Olha, eu até esqueci, mas Metallica eu fiz para 89, né? Para a Rádio Rock de São Paulo, que eu também escrevo para eles. E aí eu entrevistei... Na verdade, hoje a gente foi ouvir o som, foi ouvir o lançamento do CD deles, que fazia 8 anos que eles não lançavam nada, eles fizeram uma audição fechada para alguns jornalistas, e aí eu fui, estava sentada do lado do Ramone, né? Do John Ramone, eu acho. Sei lá, o único que tá vivo. Estava sentado do meu lado. Foi muito bacana, e foi no Electric Lady Studio, que era do Jimi Hendrix, né? E foi lá essa audição, e aí o Metallica tava lá também, e tiramos fotos, tudo, foi muito legal. E a gente ouviu o CD, acho que 1 ou 2 meses antes do CD ser lançado, e depois à noite eles fizeram um show também fechado, só para convidados, aí a gente foi convidado para esse show também, foi muito legal. Umas coisas que acontecem assim, eu falo assim, gente, que loucura essas coisas que acontecem na vida, que nem... Eu falo, não, e essas histórias são gostosas de contar e são gostosas de ouvir também, viu? Exatamente. Porque ela é legal, né? Não é...
Não são histórias banais, né? São oportunidades únicas mesmo. Imagina, né? São eu tá ouvindo um show para poucas pessoas, só para convidados, do Metallica, e você estava lá. Desculpa. Sentada do lado do Ramone, no estúdio que era do Jimi Hendrix. Assim, né? É tudo surreal, assim, você falar. São coisas que só acontecem realmente numa cidade como Nova York, né? Produtora do Globo News, produtora do Globo Notícia Américas, né? Agora é América News. Mudou o nome do programa, agora é América News. Desculpa, do América News? É que tá cortando um pouco. América News, né? Isso, é América News agora. Mudou o nome. Eu acho que tá dando um delayzinho aqui, né, nesse momento da conversa, mas acho que daqui a pouco estabiliza. Vamos torcer. E aí ela criou o blog Vem para Nova York, que a gente vai falar já já, e agora ela acabou de contar para a gente também, por conta dessa passagem com Metallica, né, que ela é correspondente em Nova York da Rádio Rock 89 FM. Desde quando? Conta isso pra gente, dessa experiência com 89. Desde que eu vim, há 7 anos. Desde o começo também? Desde o começo. Mas eu sou bem livre, assim, eu caço as pautas aqui, eu ofereço para eles, aí eu mando a matéria. Fui no show do Kiss, que é um show de despedida também, que cobriu para 89, foi muito legal. E aí na lista ainda tem a Du, que eu acabei de abrir aqui, né, que é a produtora, que eu sou sócia do Fernando Andrade, que é irmão do Pedro. E a gente abriu no meio da pandemia. Eu ia te perguntar isso, mas você já conta tudo. Eu falei, eu vi que é Fernando Andrade. Eu falei, será que ele é irmão do Pedro? Eu sou amiga do Fernando antes de conhecer o Pedro, inclusive. As pessoas me relacionam muito ao Pedro, porque a gente é realmente muito próximo. Mas eu conheci o Fernando antes de conhecer o Pedro. E ele é produtor de TV também. E a gente resolveu montar esse projeto no início. Fazia um tempo que a gente conversava sobre isso. No início do ano a gente pensou em abrir, e começou a pandemia e a gente resolveu, né, dar uma parada e falar assim, vamos esperar as coisas voltarem ao normal. Só que aí começou a pintar trabalho no meio da pandemia, a gente falou assim, então vamos aproveitar que ninguém está podendo vir para o Brasil, que ninguém está conseguindo para Nova York, que ninguém está conseguindo produzir aqui, vamos tocar e vamos começar então. E aí a gente começou a fazer. E tá bacana, assim, né? Porque agora, nesse momento que no Brasil ninguém pode vir para cá, então a gente produz. A gente acabou de produzir uma campanha para o Grupo Fasano, então que eles precisavam gravar aqui, então a gente filma tudo. Fizeram para a JHSF também, né? Isso, que é do Grupo Fasano. E estamos fazendo aí, né? Esse projeto aí da produtora, que chama Du Productions. E também tá muito, muito legal. E aí, no meio da pandemia, eu também abri uma outra empresa no Brasil, que é de marketing digital, que chama Parla. Aí abri também, imagina, né? Abri uma agência no Brasil. Eu sou sócia da agência. Mas agora online, né? A gente trabalha onde tiver. Pois como é que é? Conta um pouco dessa agência de marketing digital. Ela é voltada à educação, não é isso? São cursos online? Qual que é a proposta? Lançamento de cursos online de qualquer área, né? Amanhã a gente até vai fazer um lançamento de um curso de uma nutricionista. Então, já está no ar? De qualquer... Chama Parla Marketing Digital. E a gente está fazendo também esse trabalho. Marketing por extenso? Marketing digital. E a gente está fazendo marketingdigital.com.br? O site ainda não está pronto, porque a gente está lançando agora. O site não está pronto. Os clientes, a gente só tem página no Instagram. Os clientes que chegaram antes da gente ter tempo de fazer o site, então a gente começou a fazer. Então, assim, no meio dessa pandemia, tanta coisa aconteceu, né? De projetos que a gente achava que não ia conseguir, e no fim andaram, e tudo isso. E o Vem para Nova York, que eu continuo fazendo diariamente, faço todo dia, e as pessoas acham que eu vivo do blog, na verdade, gente, é tanta coisa que eu faço. O blog é um hobby, né? E que no fim ficou tão grande, e eu me dedico a ele integralmente, assim, como se fosse um trabalho de carteira assinada e tudo, que é meu filhinho, eu faço tudo sozinha, né? Eu escrevo e as fotos todas que eu uso são minhas, eu vou em todos os lugares que eu indico, porque eu sempre falo que eu gosto de... Eu só recomendo lugares que eu realmente conheço, né? Experiências que eu realmente vivi. Então, tudo que você encontrar no meu Instagram, do Vem para Nova York, eu fui.
eu experimentei todas aquelas comidas, eu vou em todos... As pessoas ficam falando que eu como muito, porque eu fico experimentando as comidas, né, dos lugares que eu vou. Então, isso também é um trabalho que eu amo fazer. Eu venho para Nova York, assim, é um filhinho mesmo, que eu amo de paixão. E passei o tempo inteiro, mesmo durante a pandemia, eu continuei postando todos os dias. Sobre o Vem para Nova York, eu estava vendo, só no Instagram você está com 65.500 seguidores. Isso tudo foi de forma orgânica, Rô? Totalmente orgânica. Totalmente. Eu nunca paguei um centavo para ter seguidor. Porque não me interessa pagar e ter gente que não está interessado no que eu estou falando. Eu prefiro ter 30 pessoas que estejam interessadas no que eu estou falando do que ter 300 mil que não está nem aí. Entendeu? Então, e como realmente não é, eu não faço isso por dinheiro, adoraria até ganhar dinheiro fazendo isso, mas eu não faço por dinheiro, é meu hobby, então eu acho que eu me dou o luxo realmente de ter gente que está ali porque quer, né? E porque está interessado no que eu tenho para oferecer. Então, realmente... Não, muito legal, mas assim, você sabe que... eu até ia te perguntar assim, se você tinha objetivos maiores com Vem para Nova York, porque para monetizar, você teria que buscar apoio, né? Patrocínio, né? Para o teu blog. Você já pensou nisso? Já te ocorreu isso? Ou alguém já te sugeriu alguma coisa parecida? Por exemplo, muitas empresas de turismo, né? Empresas, né? Enfim, voltadas à área de turismo em Nova York, enfim, muita né? Companhias aéreas, muita gente poderia se interessar, né? Eu recebo muita proposta, tem muitas empresas que me procuram, mas como eu realmente... como eu não vivo do Vem para Nova York, eu gosto realmente de fazer parcerias com empresas com as quais eu realmente me identifico, né? Então, acho que você fazer um negócio, como eu faço, que não é a minha fonte de renda principal, né? Que não é realmente a minha fonte de renda, me dá essa flexibilidade de eu realmente só aceitar. Ele não gera renda, né? Em outras palavras, ele não gera renda para você, né? Não, eu faço assim, eu vou eu pago as refeições que eu faço, todos os restaurantes que eu vou, eu pago. Eu pago para trabalhar, na verdade, né? Mas é lógico que existem empresas parceiras que me procuram, que me mandam coisas. Tanto que quando as pessoas me pedem, eu quero te mandar um produto meu. A primeira coisa que eu pergunto, eu já aviso, eu falo assim, olha, mas eu só vou divulgar se eu realmente gostar. Porque eu não quero... Sabe por quê, Álvaro? Eu acho que a marca, eu demorei tanto tempo para construir, as pessoas confiam tanto em mim, elas têm tanta credibilidade no que eu faço, que eu realmente... Eu não quero jogar isso fora por causa de uma refeição grátis, ou por causa de uma blusinha, entendeu? Eu não vou botar meu nome em risco, minha marca em risco, para divulgar uma coisa que eu realmente não gostei. Então, tudo que eu mostro, eu estou falando, mas o curso de inglês, as aulas são gratuitas. Eu faço o curso de inglês porque é a melhor professora de inglês que eu já tive na vida. Então, se eu estou fazendo com ela, e eu faço inglês com ela há 2 anos já, porque realmente é um método totalmente diferenciado, que a gente foca na pronúncia, né? Que é uma dificuldade que o brasileiro tem aqui. Então, eu faço o curso de inglês há 2 anos, divulgo, porque é realmente a melhor professora de inglês que eu já tive na vida. E eu recomendo para todo mundo, minha irmã, para todo mundo, porque a Cris realmente é incrível. Então, se eu mostro, qualquer coisa que eu estiver mostrando no meu Instagram, é porque eu realmente gosto e acredito. E muitas vezes eu não estou nem ganhando para fazer isso. Legal. Rô, deixa eu te falar, você sabe que aqui a live do Instagram, ela tem 1 hora de duração, né? Depois ela cai. Você pode voltar mais um pouquinho para a gente conversar mais um pouco? Posso sim. Que legal. Então tá bom, porque eu ainda quero te perguntar mais um monte de coisa aqui. Opa! Parte 2. Parte 2, a missão. O retorno. Viu? Você sabe que você falou que você ia tomar uma aguinha, né? E eu fiquei pensando aqui, algumas pessoas já falaram que já que eu resolvi fazer um programa na hora do almoço, e com esse nome Bora Almoçar, só estava faltando, né? Pelo menos assim, uma entradinha, um petisco, um tira-gosto. Tal. Mas já para isso eu vou precisar de uma boa produtora. Você tem alguém para me indicar, Rô? Pensa. Só que o vale transporte dela vai ser um pouco caro. E o vale refeição também, né? Também. Tá certo. Então, Rô, me fala uma coisa. O pessoal tá voltando aqui. Obrigado, gente, por estarem voltando para esse papo muito gostoso aqui com a Rogéria. Rogéria contando sua visão de Nova York.
é engraçado porque, assim, a sua experiência, como você foi para Nova York e já foi trabalhar e tem trabalhado esse tempo todo dentro de uma empresa brasileira, né, e convivendo com bastante brasileiro, você diria que você até usa pouco o seu inglês no dia a dia? Ah, Isso eu estou te perguntando porque você falou que você está fazendo curso de inglês, né? uhum, E eu imagino que o seu inglês já seja assim, pá, na, poderosíssimo, assim, é, né? é. Na Ou você verdade, fala assim, pouco no dia a dia, usa pouco no dia a dia? uso pouco no dia a dia, porque eu convivo com muito brasileiro e trabalho com brasileiro o tempo inteiro. Logo no Claro. início, quando eu mudei para cá, eu fazia com um professor americano que ele falava para mim: "You live in a Brazilian bubble", dizendo que eu vivia numa bolha brasileira, então que realmente é muito confortável para a gente, né? Mudar de país e continuar falando a nossa língua e ficar só que no escritório todo mundo é brasileiro. Não tinha ninguém que fosse de outra nacionalidade. A gente passa realmente o tempo inteiro lá na Globo. A gente tem várias TVs. Eu ficava assistindo Globo o dia inteiro também. Então, assim, realmente eu uso bem pouco meu inglês, né? Mas, assim, com amigos que eu faço fora daqui, com namorados americanos, com pessoas que eu me relaciono fora de trabalho, porque o meu trabalho é basicamente todo em português aqui, né? É, Não, e fora que assim, que você é correspondente do 89, você escreve o Vem para Nova York, você está montando uma empresa, montou há pouco tempo a Du Productions, né, que se relaciona com o mercado brasileiro, ou seja, é é, sempre o seu ecossistema é, de é. negócios é brasileiro, né? É. Eu também trabalho com o Jair Oliveira, né? Eu sou produtora do Jair, que é o Jairzinho, né? Que era do Balão Sim, Mágico. o Jairzinho, sim, o Jair Oliveira. Sou produtora Você é do Jair. produtora dele? Sou também, sou aqui em Nova York. Você produziu o show dele, clipe, o que que... Aqui em Nova York, os shows, né? Os produtores dos shows. E trabalho também com ele na S de Samba, que é a produtora dele aí com Sim, Simoninha no Brasil, né? E ele, sim, né, sim. tem um braço aqui e eu trabalho com ele também na S de Samba. Mais outra Você tem pessoa. um contato próximo com, bom, assim, também de amizade com o Jair Oliveira e com Simoninha, não? Muito, muito. Sou muito próxima Com dele. Simoninha, inclusive? Sim, tem. Não, sabe por que eu Toda falei? vez que eu vou pro Brasil, eu tenho que tomar um vinho com o Simon, porque senão ele puxa minha orelha. Ah, que legal, que Ele é muito legal. querido. Olha só, coisas de mundo pequeno. Eu fiz uma Sabe live por que eu com te ele perguntei? aqui no Vem pra Olha, Nova York. Eu fiz uma live com ele. Agora em olha, com novembro. Simoninha. Na verdade, foi até uma história assim, bem triste e curiosa, né? Os, o, o Simon, eu já tinha chamado o Simon para fazer a live comigo logo no início da quarentena, que a gente é bem próximo, assim. E aí, meu pai era músico e ele era muito fã do Simon. Ele foi para Santos, meu pai foi ver o show, não sei o quê. E durante a quarentena, meu pai ficou doente, meu pai pegou Covid. E meu pai faleceu em maio, né, de Covid. E enquanto meu pai estava hospitalizado, eu fiquei muito, né, muito triste. Então, não estava parei de fazer live, parei de fazer praticamente tudo na minha vida, né? Você veio do Brasil, né? Eu não fui, não, porque tá Você não com, veio. né, tá Claro. banido, né? Os voos estão banidos, eu Claro. não consegui ir. Então eu não vou ao Brasil desde janeiro. E daí, quando meu pai ficou doente, eu parei de fazer as lives, parei de fazer tudo e ficava pensando assim: quando o meu pai ficar bom, eu vou fazer a live com o Simoninho, vai ser a primeira live que eu vou fazer, porque eu quero que meu pai veja. E aí meu pai acabou falecendo. Então, quando eu voltei a fazer as lives, eu fiz a live com o Simon em homenagem ao meu pai. E aí ele tocou, foi muito bonito. Foi uma live muito emocionante, Ah, assim. que bonito. É, Rô, meus sentimentos, tá? Eu obrigada. acompanhei, eu vi pelas É, suas redes sociais, né? é, Quando é, você postou isso, a sua perda. Eu não é. ia te perguntar nada sobre isso, né? Eu não queria tocar nesse assunto, Não mas já tem que você problema. tocou. Não tem problema. Não, mas As pessoas acompanhar, assim, eu contei, né, no Vem para Nova claro. York. Mas assim também como um alerta, né? Porque tanta gente não acredita no que está acontecendo, então, Pois às é, vezes, pois com é. o que a gente passa, a gente pode alertar outras pessoas. E daí Foi eu rápido o comentei. processo dele, ele já era, assim, fora a idade, né? É, Grupo de risco, tinha algum problema respiratório, alguma coisa? Não. nada, nada. Saúde boa. Ele nem era tão idoso. Meu pai tinha 68 anos. Ele era super ativo, super disposto, tocar, era músico, então era super alto astral, não sei o que, adorava festa, tudo. Ficou doente, não teve aqueles sintomas clássicos de Covid, foi
ele teve uma febre bem baixa e tal, e foi hospitalizado. Ele, na verdade, entrou no hospital para eles fazerem um exame, ficou internado e a gente nem viu mais meu pai, porque, né, não podia visitar nada, ele ficou em isolamento. Ele não tinha nenhum problema de saúde anterior, nada, nada, nada. Então foi Mas bem... o que ele teve como resultado da doença? Falta de ar? Ele Teve um estava corpo com uma febre comprometido? ele estava com uma febre bem baixa e ele estava com pigarro, ele não estava nem com tosse. Ele falava que quando ele ia falar, ele tinha vontade de tossir, mas ele não ficava com uma tosse persistente. Não teve dor, não teve perda de paladar, nem olfato, como as pessoas costumam ter. Era como se fosse uma gripe bem fraca. E daí a minha irmã ficou preocupada, levou para o pronto-socorro, eles descartaram a possibilidade de Covid, porque disseram que ele não estava com sintomas e tal, e que ele estava com um princípio de pneumonia. Aí voltou para casa, um dia depois ele passou um dia em casa bem, no dia seguinte ele acordou com falta de ar e minha irmã levou para o hospital. E quando ele foi para o hospital, falaram, vamos fazer o exame, vamos internar, e internou e não saiu mais. Então aí começou a progredir, aí pegou rim, aí começou a fazer hemodiálise, daí teve parada cardíaca, então foi evoluindo, né? Que é uma doença muito rápida, né? E muito agressiva. E o meu pai não tinha nenhum problema anterior de saúde. Então eu quis até, inclusive, dividir isso no Vem para Nova York. Quando ele estava doente, eu não falava, eu não falei, assim, não dividi com a minha audiência. Eu não falo tanto, assim, da minha vida pessoal, né? Mas eu não falei também. Só que depois, quando ele faleceu, eu realmente compartilhei, porque eu acho que né, as experiências que a gente passa, se a gente puder transformar de uma forma positiva, ou como exemplo, ou para as pessoas realmente se atentarem e verem que está acontecendo mesmo, né? Que muita gente acha que é marketing e tal, não é marketing, realmente é uma doença muito séria e muito perigosa, né? Muito agressiva. Mas aí foi isso que aconteceu. E ainda é uma doença muito desconhecida, né? A gente não sabe exatamente, né, até onde ela vai, até onde ela pode, né, atingir o nosso organismo, enfim, né? Tanto que ele nem não se sabe nem se você tendo a doença, você adquire a imunidade, né? Então, né? E o curioso é que depois que ele foi internado, minha mãe fez o teste e assim, ali em casa, a gente nem sabe como ele pegou, porque ele estava em casa, ele estava em quarentena, ele deve ter pego, sei lá, desceu para pegar uma correspondência no prédio, alguma coisa assim. Porque ele não estava mais saindo, então para a gente foi realmente um choque. Foi ele ter pego, e a gente achava assim que ele ia sair bem, porque ele não tinha nenhum problema de saúde, mas realmente é uma doença muito traiçoeira, né? E aí eu quis compartilhar isso depois que aconteceu, para as pessoas verem, né, que realmente... E muita gente me mandava mensagem, eu recebi umas mensagens falando assim, você mora nos Estados Unidos, você não está nem se preocupando com a situação do Covid aqui no Brasil. Então, assim, era um erro duplo, né? Uma, porque eu estava no epicentro da doença nos Estados Unidos, né? A nossa vida aqui em Nova York realmente virou de cabeça para baixo. E duas, que eu perdi meu pai vítima de Covid. Então, uma pessoa que, sabe, eu acho que nem acompanhava direito, me mandou uma mensagem. Você não tá nem aí porque o que tá acontecendo no Brasil, você não tá nem acompanhando. Eu acho que eu tô, gente. Meu pai morreu disso. Então, eu realmente estava acompanhando. Além de não fazer sentido nenhum esse comentário, ele é de uma cretinice, de uma pobreza de caráter, assim, que nem vale a pena a gente comentar. Infelizmente, assim, as redes sociais, elas também têm isso, né? Elas também têm essa... ela dá, enfim... Eu lembro de uma frase, né, enfim, uma pessoa de bastante projeção aí, que fala que o problema da rede social é que ela dá um microfone, ela dá a oportunidade de se expressar para pessoas que não têm nada a dizer. Né? Tem esse lado, né? Quer dizer, ao mesmo tempo é democrático, mas ao mesmo tempo você não tem o que falar, fica quieto, né? E aí as pessoas não têm o que falar, ficam azucrinando a vida do outro. Como aquele rapaz que entrou agora há pouco aqui, falou que gratidão é uma hipocrisia brasileira. Não, vai almoçar, vai almoçar. Mas normalmente eu nem me abalo, até porque, assim, 99%
dos comentários que eu recebo, das mensagens que eu recebo, são muito carinhosas. As pessoas realmente são meus seguidores. Eu sempre falo assim que eu tenho os melhores seguidores do mundo e realmente as pessoas são muito incríveis, são muito carinhosas, Mas isso é respeitam mais muito o uma meu vez, trabalho. revela a personalidade da Rogéria, né? Você é grata até aos seus seguidores, a todo Eu mundo. sou Enfim, muito, né? eu sou A muito. sua vida, né? Eu A sou sua muito. vida, né? As pessoas falam assim, ai, que legal, agora os seus posts, você fica preocupado que você faz seus posts, agora que você tem tantos seguidores. Eu falo, eu faço com o mesmo carinho, desde que eu tinha 10 até agora, porque cada pessoa que para ler o que eu estou escrevendo, cada pessoa que tira um tempinho para me mandar uma mensagem, eu faço questão, às vezes eu respondo, as pessoas falam assim, ai, não acredito que você respondeu. Eu falo, gente, a pessoa parar o que está fazendo para ver o que eu estou escrevendo, o que eu estou oferecendo, me mandar uma mensagem, eu acho que é de um valor tão grande. Nesse mundo, com milhões de perfis que tem no Instagram, a pessoa me seguir, eu fico muito, sabe, muito feliz realmente com todo esse carinho com que eu recebo. Eu adoro. As pessoas me encontram aqui na rua, vem falar comigo, vem tirar foto, eu fico tão feliz. Elas falam, ai, Como eu diz o... passei por você e fiquei com vergonha de falar. Falam, ai, não, tinha que ter falado, porque eu adoro. Enquanto as pessoas, beijo, abraço. Agora não tá podendo abraçar, né? Mas Agora não, agora é só no cotovelo, só no cotovelo. Eu adoro quando encontro os seguidores aqui. Ô, Rô, me fala uma coisa. Bom, antes de mais nada, como diz o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, é merecimento, né? Essa coisa toda. Mas me fala uma coisa, conta para nós aí, assim, nesse período, nesse ano, né, conturbado de 2020, né, em que você, desde janeiro, não passa aqui pelo Brasil, né? Você está aí realmente, né, nesse epicentro, um dos epicentros da Covid-19, talvez o maior, né, do mundo, né? Foi uma avassaladora aí em Nova York, né? Nossa, foi. Nova York é epicentro para tudo, né? Até para a Covid-19. Né? Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo aqui. Pois é. Então, assim, qual que é a visão? O que você conta da visão de uma brasileira, essa experiência deste ano para você? De uma brasileira morando em Nova York, num momento de pandemia, de crise climática, de eleições, recrudescimento, né, das tensões sociais e raciais, Black Lives Matter, né, passeatas que realmente, né, trouxeram as pessoas de volta para a rua em Nova York, né, no momento forte ainda da pandemia, um momento também de polarização política extrema aí, né, com a proximidade até da eleição para presidente dos Estados Unidos, daqui a pouco, né? Enfim, como é que está sendo esse ano aí, assim, e assim, a Rogéria de fora do Brasil em que ela mora em Nova York, a Rogéria olhando a Nova York, né? Qual que é a visão toda desse momento? Eu li outro dia uma frase dizer assim, é muito cansativo viver um momento histórico, né? Realmente. Viver um momento histórico cansa, às vezes. É emocionante. Mas, realmente, eu acho que esse ano está sendo, assim, e não acabou, né, ainda. Está sendo uma montanha-russa de emoções. Primeiro, né, com a pandemia, que eu acho que realmente mostrou muito do que Nova York é, né? Eu acho que a gente que ficou aqui... Muita gente preferiu sair da cidade e ir para outras cidades, não sei o quê. Quem teve oportunidade saiu. Eu fiquei aqui, né? Fiquei trancada em casa. Eu saí raras vezes. Eu saí assim... Eu acho que a primeira vez que eu saí foi um mês depois da quarentena, depois do início da quarentena, quando acabou a comida. Porque quando começou, eu já me estoquei de comida. Eu falei, eu não saio daqui para nada. E fiquei em casa, realmente. E eu moro numa região que é muito turística, né? Jura que você conseguiu ficar? Você estocou ao ponto de ficar um mês sem sair? Sem pôr o nariz para fora? Mas é que eu não como muito também, né? Então, assim, eu não como milhões, mas eu comprei muita coisa. Eu comprei arroz, feijão, coisa enlatada, massa, né? Coisa congelada. Então, deixei um monte de coisa. Umas 3 semanas, talvez. E aí, tá bom. E quando eu saí, eu fiquei realmente chocada com o que eu vi, né? Porque era um cenário realmente de... Sabe, Eu Sou a Lenda, do Will Smith?
aquela cidade assim, pós-apocalíptica, sem ninguém na Aqueles rua. filmes do pós-apocalípticos são sempre em Nova York, né? Então, Então, assim, era assustador, inundação. era assustador, assim, dava a impressão realmente de que a gente não ia conseguir sair dessa. Porque eu moro nessa região, né, que está sempre cheia de turista, né? Eu Onde só é via. que você mora, Rô? Eu moro perto do Hudson Yards, da Macy's, do Empire State Building. Então, eu moro numa região que é sempre. Dá para ir a pé para Times Square. Então, eu moro realmente num lugar Que muito legal. frequentado por turistas. Então, não ver a cidade tão vazia, aqui perto no Javits Center, eles montaram um hospital de campanha. Então, toda vez que eu saía, que eu precisava, sei lá, ir no supermercado, eu só via nas ruas pessoas do exército e enfermeiros indo trabalhar. Então, era muito angustiante você ver isso. E ninguém, né? Fora eles, não tinha mais ninguém na rua. Times Square vazia, tudo muito vazio. Então, realmente, com um clima muito tenso. E a gente via as imagens, né? Os hospitais. A gente chegou a ponto de ter 1.000 mortes por dia no estado de Nova York. Então, imagina, no Brasil estão tendo 1.000 mortes por dia no país inteiro. Aqui a gente estava tendo 1.000 mortes por dia no estado. Então, alguns hospitais tiveram que colocar aquelas câmaras frigoríficas, caminhões frigoríficos do lado de fora para comportar os corpos, porque não tinha mais o necrotério, assim, não tinha mais lugar. Então, realmente foi um momento muito triste, muito tenso, e da gente se preocupar com os outros, das pessoas ficarem se ligando, né, os amigos aqui, principalmente nós, né, imigrantes, um ligando para saber do outro, como é que estava. Então, foi bem difícil, mas Nova York realmente mostrou essa garra, né, esse brio que sempre teve, como foi depois do atentado às torres, né, que a cidade se reergueu. Eu acho que diferente da época das torres, né, que apenas uma área da cidade foi afetada, a cidade inteira foi impactada, né? Então, muitos restaurantes fecharam e ainda estão fechando, muita coisa que eu estou vendo ainda, muitas empresas, restaurantes, lojas que foram à falência. Semana passada acabaram de decretar, de anunciar que a Broadway, que era para voltar agora em janeiro, só vai voltar em junho. Então, quer dizer, todo um ecossistema aqui que desmorona, né? Uma cidade que é tão baseada em turismo, não ter, por exemplo, os espetáculos da Broadway. Pensa o tanto de funcionários, de artistas que perderam seus empregos e foram embora da cidade. Nova York está com a maior taxa de desocupação imobiliária dos últimos, sei lá, 20 anos. Porque todo mundo deixando. É até um bom momento para quem está querendo mudar de casa procurar, porque está tendo muita barganha, porque tem muitos imóveis desocupados. Parece que 122 mil imóveis foram desocupados nos últimos meses. É muita coisa, né? Então, a cidade realmente tá se reerguendo agora, está voltando, mas, assim, machucada, né? E, assim, bem, bem impactada realmente. A gente passa, assim, por vários lugares. Aqui perto da minha casa, outro dia eu fiz uns stories. Eu passei, eu acho que tinham 5 lojas, uma do lado da outra, todas, bar, restaurante, tudo, todos fechados recentemente. Então, Estou perguntando se eu desencorajo ir a Nova York para passeio em família. Gente, no momento, não tá nem dando para entrar, né? Não tá dando para entrar agora. Mas quem mora por aqui, assim, a cidade está voltando ao normal, os restaurantes reabriram agora no dia 30 a parte interna, porque já está funcionando só do lado de fora, né? As mesas. A partir do dia 30 reabriu com 25% de uso, né? Então, com distanciamento entre as mesas, e os restaurantes só podem receber 25% da capacidade na parte interna. Os espetáculos não voltaram, show, teatro, nada disso voltou ainda. Então, assim, tá bem restrito, mas já tem algumas coisas, o comércio já está funcionando normalmente, algumas coisas já voltaram. Os parques, né, que nunca fecharam, algumas pessoas perguntaram, os parques fecharam, os parques não chegaram a fechar, nem durante a pandemia os parques estavam abertos. Mas os museus reabriram, mas também com outro processo, assim, né, de visita. Tá tudo bem diferente, mas a cidade está aos poucos. Mas agora a gente e aumentou muito o número de homeless aqui, né, de sem teto. Violência. Convidado nosso aqui que fez essa pergunta, né? Violência deu uma escaladinha também, que aqui era um lugar assim que a gente vivia sempre
Eu sempre andei de metrô de madrugada, andei pela rua de madrugada, andando com o celular na mão, tranquila. Agora a gente já ouve falar mais de casos de violência, assim, de assalto, dessas coisas que não tinha, assim, nos meus 7 anos aqui, assim, nunca me preocupei com isso. E agora eu já ando mais atenta. Eu acho que não é uma coisa, assim, por exemplo, que brasileiro se assusta muito, porque a gente está acostumado, né, com uma sociedade que a gente toma um certo cuidado, né, quando vai à rua, para não expor coisas de valor e tal. Eu acho que para a gente que é brasileiro, a gente está acostumado a ter certas precauções que americanos não têm. Às vezes eu vejo americano assim, com bolsa aberta, aí eu falo, gente, que povo louco. Não é porque está aqui que não acontece. Acontece, né? Mas eu acho que a cidade vai, em algum momento realmente vai retomar. Não sei se vai ser esse ano ainda, porque a gente já está praticamente no fim do ano, mas está voltando, né? Vai se recuperar, se Deus quiser. Eu confio Se muito. Deus quiser. Se Eu Deus acredito. quiser. Não sei se você chegou a ler o texto do Seinfeld, que ele publicou dizendo que Nova York não morreu, né? Nova York realmente tem esse poder de se reinventar e de renascer e de se recuperar de todos esses baques. Eu acho que, na verdade, no fundo, isso é um poder que o ser humano tem, né? Uhum, É bem uma coisa da humanidade. A humanidade se reinventa, se uhum, uhum. renova, se adapta, né? Nós somos um ser muito adaptável. Talvez seja Uhum. É, o maior segredo aí da é, nossa sobrevivência por tanto tempo como uhum, espécie, é. né? Mas eu Outras acho, foram, outras vão, é, mas eu mas eu acho não que sei, Nova ao mesmo Iorquino tem tempo. essa dose extra, eu acho, sabe? Pelo que eu vi aqui, agora, por isso que eu passei, eu senti que o Nova Iorquino tem essa dose extra de energia, sabe? Tá. Para colocar nas coisas. Por exemplo, durante a quarentena, A coisa do doer, né? A coisa né? do, né? E Arregaçar as assim, mangas. e durante a quarentena, eu vi algumas imagens do Brasil, por exemplo, as pessoas, sei lá, andando na praia, as pessoas. Você saía aqui em Nova York, você não via uma pessoa na rua. Não tinha ninguém. E isso foi assim, durante meses. Aqui ninguém falava assim, ai, mas eu não aguento ficar em casa, preciso dar uma caminhada. Ninguém estava saindo. Então, assim, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Todo mundo ficava em casa. E isso eu acho que ajudou a cidade a se recuperar também mais rapidamente, da gente poder estar voltando agora a uma vida próxima do normal. Mas também, sabe, entender que é um esforço coletivo, né? É um esforço de todo mundo para a cidade realmente sair dessa. Uma visão mais da coletividade do que né, É, da individualidade, né? é, Pensar mais é, né, no bem-estar geral. é. Mas, exceção feita, né? Você acho que já comentou, né, que numa outra entrevista, tal, que a Globo News continua trabalhando home office, né? Vocês continuam no esquema home office até Continua. agora, né? A gente ainda Mas continua. a cidade, assim, esse esvaziamento da cidade, né? Esse clima que você falou, ele só foi interrompido por aquelas passeatas, né? Do Black Lives Matter, né? Ah, foi. Né, que tomaram conta da Uhum. cidade e do país, mas na Foi, cidade foi muito visível, né? foi. Você chegou a participar? Você chegou Participei. a pegar alguma parte dessas passeatas? Eu fui porque eu ainda estava em quarentena, né? Eu ainda estava bem em casa, não estava saindo muito e trabalhando de casa. E aí me chamaram para produzir, né? Para produzir a cobertura dos protestos. E eu não estava ainda Aham. saindo muito, eu fiquei até assim nervosa. Eu falei, ai meu Deus, vou ter que me enfiar lá no meio daquele povo. Mas fui. Né, eu acho que as pessoas entenderam que, apesar da gente estar vivendo um momento muito crítico, né, da pandemia, esse era um assunto que também merecia atenção. E aí eu fui totalmente protegida, álcool em gel, máscara, tudo, e fui acompanhar os protestos e realmente foi uma coisa muito emocionante de ver. Tinham famílias, tinham muitos brancos, as pessoas falavam assim, um protesto dos negros. Não era um protesto da sociedade, Não. realmente desejando por mudanças. Então tinha muita gente participando, muitos jovens, e realmente, assim, essa conscientização e esse desejo de mudança, e essa pressão que agora a sociedade tem feito né, pelas questões raciais, eu acho que ela é bem... chegou bem a tempo, assim, né? Eu acho tudo isso que a gente passou, Uhum. os casos que o George Floyd foi o caso que realmente foi estopim
de tudo, mas além dele tem muitos outros casos, como o da Breonna Taylor, que agora está todo mundo falando, e muitos outros casos que às vezes as pessoas nem se atentam e nem viram tanta notícia assim como o George Floyd foi, mas que todos merecem atenção e todos merecem realmente serem julgados e os responsáveis serem punidos, né? Só que é uma questão que essa questão racial aqui é muito... E ela, às vezes, ela é muito... Como eu vou dizer? É muito relacionada à polícia aqui também, né? Não é uma coisa muito do dia a dia. Tem muito do dia a dia, mas essa questão é muito da polícia também, né? Relacionada a esses casos com os policiais. Da violência policial, né? Mas, Rô, me fala uma coisa. Você, aproveitando desse ponto que você está colocando aí, assim, uma pergunta de lugar de fala, né? Uma das coisas que a gente tem aprendido de importante, eu acho que nessa fase em que a gente vive, é que é importante ouvir as pessoas que estão numa situação onde você não está sobre aquele assunto, sobre o assunto que diz respeito a elas. Por exemplo, eu posso ter uma opinião, e tenho uma opinião muito clara com relação ao racismo, mas serei sempre um homem branco, né, que nunca sofreu racismo, tal, falando sobre isso, né? Então, eu gostaria de ouvir de você qual que é a tua experiência pessoal e como é que você compara, por exemplo, a questão do racismo estrutural, do racismo né, que contamina a sociedade nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, onde você vive, versus no Brasil. Que diferenças que tem, né, que você vê entre... As pessoas me perguntam bastante sobre isso, e uma coisa que eu sempre comento é que, assim, eu nunca sofri discriminação racial nos Estados Unidos em 7 anos morando aqui. Nunca. E no Brasil eu sofria muito. Então é uma coisa que é assim... E quando eu fui cobrir os protestos, eu fiz muitos vídeos me mostrando, e as pessoas me mandaram muitas mensagens. Ai, que incrível esses protestos, realmente a sociedade tem que se posicionar, só nos Estados Unidos mesmo que as pessoas fazem isso. Sendo que esse é um problema tão presente no Brasil, tão cotidiano, que está tão entranhado em todo o nosso dia a dia que as pessoas não percebem, e elas acham que casos que precisa chegar num ponto do cara ser morto asfixiado por um policial para falar, isso é racismo, nossa, que absurdo. É lógico que foi um caso extremo e foi um caso absurdo, né, que aconteceu, mas a gente também tem que olhar que o racismo está presente todos os dias no Brasil, em muitos momentos. Eu posso, assim, passar horas aqui falando das vezes que eu sofri discriminação racial no Brasil, das vezes que eu... Quer contar um exemplo? Sei lá, um exemplo que seja importante para as pessoas ouvirem. É um até clássico, né, do professor, que eu já contei várias vezes, do professor da faculdade, que virou para mim e falou, me chamou no fim da aula e falou assim, eu nem tinha perguntado nada para ele. Ele falou, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí fui conversar com ele e ele virou para mim e falou assim, você sabe que você não vai longe, né, na sua carreira? Eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu falei, por quê? Ele falou assim, uma que você é mulher e outra que você é negra. Então não tenho muitas esperanças que você vai virar alguma coisa. Porque você vai sofrer... Porrada dupla, hein? Jab e um cruzado de direita. Pois é, você vai sofrer muita discriminação e você não vai ter muitas chances. Então não tenha muita esperança na sua carreira. Muitas vezes, vendedores... Eu entrava em uma loja cara... E ele tinha razão? Sei não, né? Não. Até queria saber. Com relação ao sucesso, não. Mas eu digo assim, com relação a ter vivido discriminação em muitas situações depois, na sua carreira. Algumas, porque, por exemplo, quando a gente começou, né, quando eu comecei em propaganda, naquele nosso momento, né, que a gente trabalhou junto, não tinham muitas mulheres na criação, né? Não. Agora, hoje em dia é mais comum, né? Hoje em dia a gente vê também não tinha muitos negros, né? Também não. Também não. Eu lembro quando eu estudei na SPM, eu era uma das pouquíssimas negras. E foi assim a minha vida inteira. Nos colégios particulares que eu estudei, na faculdade, no mercado de trabalho. Então era uma coisa... Deixa eu fazer uma parte aqui. Fazer uma parte que tem a ver com uma coisa que a gente já conversou, enfim, uma parte anterior da nossa conversa aqui, que eu te perguntei do Simoninha, né? O Simoninha é colega meu, é contemporâneo meu do colégio. Que legal. E eu estudei numa escola de classe média alta e alta aqui em São Paulo, Pueridomus, é uma escola bastante conhecida, famosa e tal. Uma escola cara.
Eu lembro de 2 negros no Pueridomus, alunos, o Simoninha e o Max de Castro. Sinceramente, sinceramente. E não acho que isso é normal, né? Aliás, não acho não, tenho certeza que isso não é normal. Eu fiz uma faculdade pública, eu estudei na ECA, na USP, né? E tinha muito poucos negros também. Muito poucos negros também. Então, assim, num país em que 54% da população se autodeclara negra ou parda, né? Diferente dos Estados Unidos, que tem 12%, né, da população de negros, né? Então, assim, aqui no Brasil é aquela coisa dissimulada, que talvez seja até pior, né? Nova York sempre fez a parte da parte progressista dos Estados Unidos, né? Na Guerra de Secessão, né, Nova York era a parte que lutava contra o sul escravagista, né? Mas os Estados Unidos tem bolsões muito racistas, né? Mas é bem declarado. E no Brasil sempre teve aquela coisa da democracia racial, né? Sempre se falou daquela... O que é uma grande mentira, né? Tem aquela coisa do, não, é meu amigo, passa a mão na cabeça, tal. Tem uma coisa dissimulada, né? O que talvez seja até mais violenta, porque você se arma menos, né? Para resistir àquilo, né? E no Brasil tem a diferença racial gritante mais do que nos Estados Unidos também. Eu acho. Social, é engraçado, né? Porque aqui as pessoas me consideram, os americanos, por exemplo, eles me consideram latina. Eles olham para mim, eles não acham que eu sou negra, eles acham que sou latina. Talvez pelo meu tom de pele. Não sei se eu fosse bem mais escura, eles olhassem e falaram, não, você é negra. Então aqui eles me consideram latino, ninguém nunca virou para mim e falou, que eu era negra, alguma coisa assim, né? Apesar de eu ser negra, aqui eles não me veem como negra, eles me veem primeiro como latina. Então, mas eu acho que é uma coisa assim, um outro exemplo, né, que eu te dou de racismo. Eu cheguei com a minha irmã numa joalheria, ela ia comprar um relógio muito caro, ela sabia quanto custava, ela tinha ido lá para comprar, e quando chegou lá, ela quis confirmar o preço só, chamou a vendedora e falou assim, quanto custa aquele relógio mesmo? A vendedora respondeu, é caro. Ou seja, achando que ela não tinha o dinheiro para comprar. Eu fui comprar um carro uma vez, o vendedor não perde tempo, né? Não perde tempo. O vendedor se recusou a me atender quando eu fui comprar um carro. Então, assim, essas coisas das pessoas tirarem as suas conclusões baseadas na sua cor de pele, né? No Brasil acontece muito das pessoas falarem assim, não, você não é negra, você é tão clarinha, você não é negra. Gente, eu sou negra, meu pai era negro, eu sou negra. Então, tem isso do Brasil e das pessoas... E é uma coisa que eu falei já lá no Vem Pra Nova York, e eu falo aqui, o racismo, a gente tem que olhar nas nossas pequenas atitudes diárias. Então, é pensar assim, quantos amigos negros você tem? Você deixaria seu filho namorar com uma negra? Como você se sentiria se seu filho chegasse em casa com uma namorada negra? Você trabalha, você confia, você contrata um negro? Sabe? São essas coisas que a gente tem que se perguntar e se analisar e falar assim, que lindo, você aplaude um protesto aqui, mas assim, no seu dia a dia, o que a gente está fazendo, né? Para mudar isso? Rô, desculpa, eu fiquei aqui com vontade de falar logo, porque você falou, o seu filho namoraria com a negra? Como você se sentiria se ele namorasse com a negra? Então, eu digo com muito orgulho que meu filho, sim, namora com a negra. Que lindo! Muito orgulho disso, ele também tem. Então, tá vendo? Mas não são todos os pais que aceitam isso, né? Que aceitam assim tão facilmente. Então, são essas coisas do dia a dia que a gente também tem que se analisar, que a gente tem que olhar as nossas atitudes e aproveitar que esse assunto que está tão em discussão hoje em dia e para a gente pensar que a questão racial não é simplesmente um protesto na rua, segurar um cartaz e falar Black Lives Matter, mas a gente também tem que pensar o quanto a gente pode mudar isso no nosso dia a dia, né? Nos nossos pequenos gestos. Quantas vezes me mandaram, eu entrei num prédio no Brasil de luxo para visitar alguma amiga e me mandaram subir pelo elevador de serviço. Então, assim, gente, eu poderia passar aqui várias horas contando dos casos que eu vivi. E aqui eu nunca sofri nenhuma discriminação racial aqui, né? Já que você perguntou, aqui eu nunca sofri, não. Mas tem isso. E aqui, mas também os negros são muito fechados em alguns lugares, né? E alguns estados realmente são muito racistas e são declaradamente racistas e eles têm um histórico já, né? E é difícil transformar também uma cultura que isso também está tão enraizado, né?
como aqui nos Estados Unidos. No Brasil também. É um Pois processo, é. então tem que começar por algum lugar, né? Mas eu concordo com você que é isso, é um processo, tem que começar, já passou da hora de começar, Muito. e tem que ter esse passo a cada dia mesmo. Eu acho que assim, ó, com relação às grandes questões contemporâneas, com relação à questão das mudanças climáticas, né, do lixo nos oceanos, tal, do uso do plástico, a gente tem que começar a mudar já, em pequenos gestos do dia a dia, no cuidado com o nosso lixo, com o que a gente consome, nas escolhas que a gente faz. Na relação, né, com pessoas diferentes, né, a questão do racismo, mas a questão do preconceito social também muito forte aqui no Brasil. Começar a mudar cada gesto, em cada pessoa que você te dirige, com que educação que você vai falar com as pessoas, né, com que humanidade você vai tratar outros iguais, né? Então, assim, é um passo após o outro, mas eu acho que tendo isso sempre em mente, né, Ru? Porque já foi, né? Quando é que a humanidade vai evoluir, né? Só depois que tiver acabado a humanidade, né? Mais do que na hora. Tá mais do que na hora. Mais do que na hora. Mas você vive um momento aí também, assim, de, né, a gente está prestes a eleger um novo presidente dos Estados Unidos, ou reeleger o velho presidente dos Estados Unidos, né? Estamos bem em cima já da eleição. Você sabe que vai ter eleição aqui para prefeituras aqui no Brasil também, e vereadores e tal. Mas eu te confesso que, assim, eu não consigo, né? Eu me interesso mais pela eleição do presidente americano nesse momento do que as eleições aqui no Brasil. Embora, claro que estou atento à eleição no Brasil, preciso votar com consciência, claro. Mas é uma questão de para onde vai, para onde caminha a humanidade, né? Esses líderes globais aí, como Boris Johnson, que é pinto pequeno perto do Donald Trump, né? Donald Trump, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Orbán na Hungria, alguns líderes aí da direita reacionária populista, né? Se eles tomarem conta, né? Se eles estão, né, no controle de um país como os Estados Unidos, isso traz um reflexo muito forte para o mundo como um todo, né? Então, assim, para onde o mundo vai depende muito de para onde os Estados Unidos vão também. Né? E nessa eleição aí, o Joe Biden, ele escolheu uma candidata a vice-presidente, uma senadora americana, negra, filha de uma indiana com um jamaicano. Muito interessante, raro nos Estados Unidos, né? Essa... Né? Coisa que aconteceu com Obama também, né? Quer dizer, mais raro nos Estados Unidos, miscigenação nos Estados Unidos, né? Uma senadora jovem, ela tem 55 anos, tem a minha idade, né? Ela tentou, né? Ela participou das prévias também, de indicação a presidente dos Estados Unidos, né? Ela queria ser a candidata democrata, depois foi indicada para vice. Rogéria, Kamala Harris te representa? Muito. Me representa e muito. E eu tô torcendo. Muito, né? E muito. Eu acho que realmente ela tem umas bandeiras muito legais, ela é pioneira em muita coisa, né? Ela foi a primeira procuradora da República mulher, né, na Califórnia, é a primeira candidata a vice-presidente mulher e negra. Se for eleita, a primeira vice-presidente mulher, né? Ela é muito pioneira, né? Ela é admirável. Ela é realmente admirável. Ela me representa demais. Eu estou muito feliz por essa escolha, né? E por da chance, pelo menos a chance da gente ter uma vice-presidente que vai realmente cuidar de alguns interesses que estavam deixados de lado um pouco. A minha posição, realmente, eu não acabo não expondo muito no Vem para Nova York, porque, né, como eu expliquei anteriormente, eu acho que é um assunto que não é pertinente ao meu perfil lá, mas eu sou anti-Trump, eu não gosto realmente do Trump. Eu acho que quem vive aqui e acompanha né, as peripécias diárias dele, eu acho difícil a gente realmente gostar. Em Nova York, ele tem desaprovação, assim, absurda, porque ele é daqui, então as pessoas acompanham o Trump há muito tempo aqui em Nova York. Então, quando nas eleições ele perdeu aqui, nas eleições anteriores, né? Eu acho que a gente está vendo realmente um momento decisivo, né? As eleições serão em menos de 3 semanas agora, né? Vai ser dia 3. Isso. E eu não voto aqui, infelizmente, não vou, porque eu não sou cidadã ainda, então eu não posso votar, só cidadãos que votam.
cidadãos que votam. Mas eu torço realmente por essa renovação aí com o Biden e com a Kamala Harris, que eu acho que eles vão fazer um trabalho bom aqui. Porque o Trump realmente não dá. Não dá. Não dá. 4 anos já deu. E eu acho... E é engraçado porque eu vejo muita gente, principalmente lá no perfil do Manhattan Connection, né, nas nossas redes sociais, muitos brasileiros que defendem o Trump. E eu acho difícil um imigrante realmente se identificar com as propostas do Trump. As pessoas adoram citar números, né? O Trump colaborou com o crescimento disso, com o crescimento daquilo, de emprego, não sei o quê. Mas eu acho que a gente também tem que pensar nas outras questões que ele está dificultando a vida das pessoas aqui. Quando ele tenta proteger mercado e dificulta. Por que eu não posso ir para o Brasil? Porque se eu voltar, eu tenho um visto de trabalho, não sei se eu consigo entrar de volta no país, porque ele fez algumas restrições da entrada do país. Então, um imigrante, é muito difícil um imigrante se sentir confortável numa administração dessa, né? Sendo que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa contra a gente. Ou suspender o nosso visto, ou qualquer uma dessas coisas, dessas loucuras que ele faz do nada. Mas, assim, eu tô torcendo, eu torço pelo Biden, realmente. Vamos aguardar ansiosos aí as eleições, mas... Estamos todos. Olha só, Bill Clinton, depois de fazer 2 governos, o vice dele, que era o Al Gore, foi o candidato democrata. Uhum. Obama, depois de fazer 2 governos, o vice dele, Joe Biden, é o candidato democrata. Uhum. Há uma tendência natural aí, né? Até pela qualidade pessoal, como profissional, enfim, pelas bandeiras que levanta, pela atuação como procuradora na Califórnia e tal. Há uma tendência forte para que a Kamala Harris, é Kamala, né? Não é Kamala, é Kamala, eu não sei muito bem como pronunciar. Kamala Harris, Tá. A Kamala Harris ser uma candidata a presidente em breve, né? E eu estava lendo uma matéria aqui no Brasil falando, inclusive, que como o Joe Biden, ele já está um pouco velho, ele tem 78 anos, é um dos candidatos mais velhos aí da história recente, né? Na próxima eleição, do que seria a reeleição dele, ele já vai ter 82. O que já existe até um zoom dentro do Partido Democrata da possibilidade de, numa eleição dele agora, e numa possível campanha de reeleição, ele abdicar em favor da Kamala. Então, a Kamala já seria candidata a presidente em 2024, que seria a primeira candidata mulher e negra da história dos Estados Unidos. Né? Seria talvez a primeira presidente. Bom, você vê que assim, a gente não está num período de muito otimismo, mas a gente pode até encontrar uma outra coisa para ficar otimista. Seria a primeira se a Michelle Obama tivesse aceito, né? O que ela não aceitou, porque quando o Trump foi eleito, surgiram muitos rumores de que a Michelle Obama seria candidata à presidência agora nas próximas eleições, mas ela desfez todos os boatos e falou que realmente não está nos planos. Porque seria, no caso, agora, né, nessas eleições, que a Michelle estaria concorrendo se ela tivesse realmente... E ela tem uma popularidade bem alta, né? As pessoas amam a Michelle Obama. Amam, como amavam o Obama também, né? Eles ainda são muito queridos aqui, muito mesmo. Eu sou fãzaça da Michelle Obama. Li o livro, também sou dos dois. Eu sou muito fã dela, porque ela é uma mulher muito sensata, muito inteligente. Eu acho que o governo do Obama, ela foi a primeira dama, assim, atuante, que esteve do lado dele, que tocou os projetos que ela pôde, que ela realmente se colocou ali à frente junto com o marido dela. Né? Ela não tinha aquela posição figurativa da primeira dama. Ela realmente era na sombra. Então, e ela é uma pessoa que as pessoas aqui gostam muito. Ela fez uma palestra lá no Barclays Center que lotou. Eu nem consegui ter chance de comprar o ingresso porque esgotou rapidamente. Porque ela realmente é muito querida. Eu acho que se ela tivesse aceito concorrer, talvez. Mas eu torço muito pela Kamala Harris e torço que, né, se o Biden ganhar e eles tiverem realmente um bom governo, que ela realmente concorra, se ela tiver feito um bom trabalho como vice. Legal, se Deus quiser. Né?
Obviamente, não apenas pelo fato dela ser mulher e dela ser negra, mas principalmente se ela tiver feito um bom trabalho como vice. Claro, claro. Né? É por isso que torcemos todos aqui. Vamos ver o que vai acontecer em 3 semanas. Nossa, estamos aqui ansiosos. Que delícia esse papo com você. Eu que viu? agradeço, Assim, agradeço demais. Tanto tempo que a gente não se via e conversar assim, de uma forma tão, de assuntos tão legais e tal, trazendo Verdade. Estou muito honrado, fiquei muito feliz quando você aceitou, viu? Eu tinha minhas dúvidas, sabe? Eu falo, ela tá tão famosa, ela tá tão... não sei se ela vai ter tempo. Não por maldade, por nada, mas, enfim, agenda, né? Imagina. A gente sempre arruma tempo para os amigos e para fazer as coisas legais. A gente faz tempo, né? Como tem aqui na expressão, you make time. A gente cria o tempo para fazer essas coisas. É isso aí. Você encontra tempo para tudo, né? Você cria tempo para tudo. Eu não sei, você dorme quantas horas por noite, Rô? Poucas mesmo. Poucas? As pessoas sempre me perguntam quantas horas tem seu dia. Eu falo, pois é, minha gente, eu faço aqui a multiplicação das horas, porque é difícil realmente manter. Só que eu vou me apaixonando pelos projetos e vou topando, daqui a pouco eu tô com 1000 coisas para fazer. Todo ano eu começo o ano pensando assim, esse ano eu vou desacelerar. Vou diminuir tudo que eu faço, vou, escolher me envolver em menos projetos para ter mais tempo. No fim das contas, quando eu vejo, já estou fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas acho que eu acostumei a ter a vida louca assim mesmo. É o teu combustível, né? E eu gosto muito de tudo que eu faço. Então, isso ajuda. E aquele plano de fazer meditação, Rô? Para quando que fica? Juro que no começo da quarentena eu estava fazendo, me mandaram aquele do Deepak Chopra lá, da abundância, eu estava fazendo aquilo lá, mas não consegui terminar não, eu preciso retomar. Mas uma hora eu aprendo a meditar, é que a cabeça que não para, o difícil da meditação não é sentar, não é sentar no lugar, o problema da meditação é fazer a cabeça parar. Mas uma hora eu vou conseguir. Silencialmente é o grande desafio. É um hábito muito saudável que eu preciso incorporar também. Obrigada demais, Álvaro, pelo convite. Foi muito bom te rever. É até curioso a gente ter passado, né, tanto tempo sem contato e voltar a se falar assim. Mas eu guardo ótimas lembranças, né, do meu início de carreira, do tempo que a gente trabalhou lá. Lembro de todo mundo com muito carinho, do Stalimir, que me deu essa oportunidade também, que é tão querido. Eu acompanho o Stalimir e é um cara que eu realmente admiro muito e tenho muito orgulho de ter trabalhado lá com ele por tanto tempo. Eu também. Gostei muito daquela época. A turma era muito legal, a equipe era muito legal, né? Tinha um companheirismo legal. Era um ambiente muito bom, aquela agência. Fizemos coisas boas também, né? Foi muito legal. Tem ótimas lembranças. Então, e é bom a gente rever, né, os amigos. A gente nem se dá conta tanto tempo que passou, né? Até que a gente faz as contas e fala, nossa, tudo isso. Mas, né? É isso aí. Mas obrigada demais. Obrigada. Vamos continuar em contato pelas redes sociais. Claro. Vou continuar torcendo aqui pelo seu sucesso aí. E quando quiser, a gente faz outra. Vamos sim, com o maior prazer. A gente combina outra, a próxima tem que ser com os petiscos e com os drinks, né? Para fazer jus ao nome. Né? Com a produção da Rogéria Viana. Fazer jus ao nome, bora almoçar, né? Por favor. Como é que vai ser o nome? Tem que ser o bora almoçar, só que com comida e com os bom. Bom. Eu pensei que você tinha falado para mudar. Não, vai continuar isso aí. Não vamos mudar, não. O time que tá ganhando mexe. Só bota uns drinks. Então tá bom. Tá ótimo. Obrigada, gente. Quem não me conhecia, segue lá no Vem Pra Nova York, com as dicas aqui da Big Apple sempre. Sempre mostrando, tentando deixar as pessoas conectadas nesse momento que ninguém está podendo vir pessoalmente visitar. Eu uso os meus olhos e impresso para vocês poderem ver como é que está Nova York.